Bom, pessoal, então, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a todos em nome da Semana Acadêmica pela presença. Obrigado, Paulo, Caio e Eduardo, por todo o empenho que vocês tiveram também em participar desse debate. Sei que é difícil conciliar as agendas. E... e é isso, pessoal. O espaço é de vocês. Espero que a gente tenha um bom proveito, que a gente tenha uma conversa calorosa, que seja uma excelente troca e um bom evento para nós. Obrigado, João. Obrigado, pessoal. Bom, para mim, vai me incumbir de fazer as honras aqui, né, de apresentar essas celebridades que estão aqui com a gente hoje. Eu sei que vocês detestam isso, estou fazendo de propósito. Só para dar aquela aquecida. Então, deixa eu projetar aqui um pouquinho. Falando rapidamente, eu vou deixar um espaço para eles se apresentarem na hora, né? Meu nome é Eduardo, né? Vou falar aqui um pouquinho sobre mim. Eu trabalho na TOTO, sou consultor lá, trabalho nessas áreas. Aqui com a gente está o Caio, que é CDO da IAP, certo, Caio? IAP, isso, exato. IAP, eu achei que era IAP, olha. IAP. IAP, que é uma fintech do Peru, né? Também já passou por Booking, Amazon, enfim. Depois ele vai ter a oportunidade de falar da trajetória dele também, e acho que a maioria de vocês conhece ele também como Nerdcaster, né? Para quem gosta aí. Eu também faço parte do secto de fãs do Caio. Aqui com a gente está o Paulo, também podcaster, né? No caso dele, Braincaster, que coincidentemente também leciona na mesma faculdade que eu, lá em Brasília também, no Direito, obviamente, né? E eu gosto de dizer, o Paulo ele é tímido, mas ele provavelmente é o maior especialista em direito digital que a gente tem aqui no Brasil. Sei que ele vai me xingar depois dessa. Mas aqui, meu papel é esse, né? Puxar a sardinha para os amigos. Então nós estamos aqui com uma mesa estelar, gente. Estou sem roupa aqui para essa mesa. Acho que o papo vai ser bastante interessante. Fiquem à vontade, tá? Perguntem bastante. Esse é o momento de vocês tirarem as dúvidas. Nós temos bastante tempo aqui para falar um pouco. Acho que a gente vai se divertir. Tá? Bom, então é isso. Já falei de mim, né? Tá aí meus contatos. A gente gosta muito de trocar ideia. Eu também sou um dos dinossauros do Twitter. Eu continuo gostando dessa rede, apesar de todos os problemas que ela tem. Então, se você quiser falar comigo, estou sempre por lá. Minha tela está aí, né? Vocês estão conseguindo ver legal? Se o Teams estiver funcionando como esperado. Beleza, show. Bom, a primeira coisa que eu gosto de falar um pouco, já que a gente vai falar de ética, né, é que eu sou, assim, falando um pouco de mim, um militante antigo dessa causa. A primeira vez que eu escrevi sobre isso foi em 2010, né? Pra vocês terem uma ideia. Nós estamos em 2022, ou seja, faz 12 anos que eu falo desse problema. E, curiosamente, por uma coisa dessa vida, eu também estive no olho do furacão, né? Trabalhei muitos anos no Ministério do Planejamento, lá em Brasília. Então, muitas dessas discussões passavam lá pelo nosso escritório. A galera costumava lá e tomar um cafezinho, né? Porque não tinha muita gente falando desses temas. Né? Então, eu quero dizer para vocês que eu falo, claro, eu estou aqui representando a TOTWORKS também, né, que é a empresa que eu trabalho, mas eu não trabalharia numa empresa que não conhecesse a minha jornada e os meus valores, né, a minha história. Então, a gente tem uma sinergia de ideias muito grande, e esse é um dos motivos pelos quais eu gosto de trabalhar na TOTWORKS. Então, estou super à vontade para falar por esse assunto, porque eu já falo disso há muito tempo, há mais de 10 anos. Né? Para fazer um pouco de paralelo, né, eu tive a proeza de cortar a mim mesmo da foto segurando a faixa do Marco Civil. Eu faço essas coisas de vez em quando. Mas a gente estava lá, né, brigando pela aprovação do Marco Civil da internet. E o Paulo vai saber dizer isso melhor do que eu, mas eu gosto de dizer que o Brasil ele tem uma das legislações mais avançadas no que tange a privacidade no mundo. A gente tem elementos para dizer isso. E só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Eu não sei qual é a idade de vocês, mas o Marco Civil ele é muito importante, principalmente pelo que estava em risco naquela época. Estava quase sendo aprovada a famosa lei Carolina Dickmann, para os antigos, né? Que era uma lei que ela ia permitir, por exemplo, que os provedores vendessem o seu log de acesso à internet como serviço para as empresas de recomendação de conteúdo. Né? Existe uma empresa americana que faz isso, chamada Form, que ela oferece esse serviço. Ela estava vindo para o Brasil, já tinha montado escritório aqui, e ela estava doidinha para começar a vender esse serviço também. Né? Então, a gente estava falando do mercado de dados pessoais, então ia ter, por exemplo, endereço IP das pessoas sendo rastreado por empresas, né? Oferecido, por exemplo, como acontece em alguns países, se você baixa um software que é considerado ilegal,
você recebe uma cartinha na sua casa. Tá? Isso acontece, de fato. Dizendo assim, ó, você não pode fazer isso. Como é que eles sabem que você está baixando alguma coisa? Então, era esse o tipo de risco que a gente estava correndo na época do Marco Civil. Tem também uma coisa muito importante que as pessoas não conseguem entender, que é você ter o WhatsApp de graça na sua conta telefônica é muito ruim. É péssimo, na verdade. Porque isso representa uma quebra da neutralidade da rede. Né? Você tem alguém com poderio econômico dizendo o que você deve ou não acessar. E essa neutralidade da rede, ela também era um dos princípios do Marco Civil da Internet. Esse é o famoso ganhou, mas não levou, né, Paulo? A gente pode falar disso um pouco mais para frente. Porque, na verdade, a gente viu que isso acontece. Você tem plano de graça, com WhatsApp de graça no seu celular hoje em dia. Isso é ruim. Tá? É importante vocês saberem que isso é péssimo para a neutralidade da rede. A gente tinha a questão dos logs e tinha algumas outras bizarrices, que os famosos penduricalhos que eles estavam tentando empurrar na lei, como, por exemplo, restringir acesso de região. Uma coisa que acontecia muito é que determinadas operadoras, por exemplo, se você tem uma operadora de telefonia e ela tem um serviço de TV a cabo e você começa a assistir muito YouTube, coincidentemente a sua conexão para o YouTube já não ficava tão boa. Né? Então, existiam algumas coisas na lei que tentava legalizar esse tipo de informação. Né? Então, esses eram os riscos que a gente estava correndo. Eu não quero entrar em detalhe das legislações, que a gente tem alguém aqui que vai saber falar muito mais disso do que eu, mas o fato é que assim, a gente conseguiu aprovar o Marco Civil. E quando eu falo a gente conseguiu, porque foi uma batalha muito dura. Né? Foi muito difícil aprovar o Marco Civil. Necessitou de uma grande mobilização social. E aí tem até um colega de faculdade, né, que o Caio conhece bem, que é o Marco Gomes, que teve um papel fundamental desse processo também, né, de criar conhecido como Marco Gomes Civil. Exatamente. Né? A gente realmente fez um trabalho articulado, né? Coincidentemente, era da minha turma na faculdade. Né? Olha como o mundo é pequeno, né? Essas loucuras da vida. E assim, a gente fez um trabalho articulado que, por exemplo, uma coisa que eu fiz foi desenvolver um script para que você pudesse enviar o e-mail para o deputado que você votou. Né? Então, você colocava lá esse modelo de carta e enviava para você dizer para o seu deputado que você queria que o Marco Civil fosse aprovado. Pessoalmente, fiz várias reuniões com deputados, né? O Alessandro Molon, que na época era o relator, ele foi lá no Ministério para que a gente desse opinião no texto. Gente, foi uma batalha muito dura. Né? Isso é importante vocês entenderem que a gente conseguiu vencer com muito sacrifício. Né? E para você conseguir ter uma vitória desse tamanho, normalmente é assim. E isso depois foi desencambar na LGPD, enfim. Então, é importante vocês saberem sobre isso. Bom, o que está rolando? Né? Então, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, está sendo criado agora um termo que eles estão chamando de FATE, né, que envolve 5 elementos, e aí a gente já está falando de modelos de machine learning em geral. Tá? Fairness, Accountability, Transparency, Ethics and Explainability. Algumas das principais críticas, já entrando aqui no nosso tópico, aos modelos de machine learning, estão justamente relacionadas à falta de confiança nesses sistemas. Né? Esse exemplo aí ficou muito popular no Twitter, que é a foto do Barack Obama, e o modelo de reconhecimento de imagem identifica uma pessoa branca. Né? Spoiler, o algoritmo, quase todos eles de reconhecimento de imagem são racistas, né? Porque eles são treinados com pessoas brancas. Isso tem mudado depois dessa foto, obviamente, mas isso é um problema. Né? É também uma forma de você fazer com que a população preta suma de forma intangível. Né? Enfim, então, quando a gente tem essa dominância por algoritmos, né, a pergunta que a gente vai tentar responder hoje é uma pergunta muito simples. Tá? Quais são os limites e o que pode ser feito para evitar os efeitos sociais do excesso de conteúdo recomendado? Como que a gente consegue mitigar isso e até onde o modelo de machine learning ele deve ir? Né? Então, quando a gente fala do F, por exemplo, fairness, o que é fairness? Né? Como é que eu comprovo que o resultado é justo daquela recomendação? A gente vai ver uma coisa que foi publicada, eu fui no congresso agora em julho, né, de recuperação da informação, que é a área que trata de recomendação, e, por exemplo, um estudo que foi feito diz que cantoras do sexo feminino negras, elas estão sendo alijadas das plataformas de música pelos algoritmos de recomendação. Isso é um dado medido ali, né, gente? Então, esse resultado é justo, por exemplo? Precisamos pensar sobre isso. Uma questão importante, quem é o responsável por esses modelos? Quais são os dados considerados? Como eles funcionam?
os resultados são éticos, e aí existe uma definição de ética, né? A ética é o conjunto de valores aceitos pela sociedade. Existe a dualidade entre ética e moral, que o pessoal do curso de Direito adora discutir, né? Mas é uma questão que a gente precisa decidir, enquanto sociedade, o que a gente vai aceitar como saída desses modelos. E é uma decisão importante. Como que você fez para chegar nesse resultado? Então, algumas das perguntas que vão tentar responder. Tá? Esses problemas, eles não são apenas técnicos ou algoritmos, né? Então, hoje existe um time multidisciplinar, então aqui eu vou trazer um panorama Europa, que está rolando lá, vários elementos que estão surgindo na Europa, como, por exemplo, o Charter of Fundamental Rights começa a falar disso, quais são os princípios éticos para Trusted AI, né? Trustworthy AI, que é como eles estão chamando lá fora, ou para inteligência artificial confiável da União Europeia, qual é o framework regulatório para a inteligência artificial da União Europeia, e lá eles estão muito preocupados em evitar a discriminação. Esses são alguns dos elementos que estão rolando por lá. Tem muitas outras regulações, tem o Digital Services Act, Artificial Intelligence Act. A China, acreditem, tá? A China está criando um marco regulatório também para os modelos de inteligência artificial. Isso está rolando, também apareceu. E hoje a gente enfrenta um problema, que é um problema global, não é um problema só do Brasil, que diz o seguinte: as empresas americanas estão sujeitas à legislação americana, mas um princípio da legislação americana, depois o professor Paulo, que não entende direito internacional, vai poder falar isso para a gente? Estou jogando um monte de bola para ele. Né? Que ela diz o seguinte: olha, a legislação americana se aplica a cidadãos americanos. Se você não é americano, o problema é seu. Então eles não estão preocupados lá se os cidadãos de fora dos Estados Unidos estão sendo monitorados. Eles querem saber dos cidadãos americanos. E como essas big techs estão lá, elas sentem que elas têm uma carta branca do governo para fazer o que quiserem fora dos Estados Unidos. E a União Europeia já deixou claro que não vai aceitar isso. Isso está muito claro lá, na União Europeia. Bom, agora entrando um pouco mais nos conceitos, né? Vamos falar primeiro de transparência. O que é transparência? Transparência, quem trabalha aí com aprendizado de máquina sabe que às vezes você joga uns dados para o modelo e ele vai te cuspir um resultado. Né? Mas isso é suficiente para eu considerar que o modelo foi bem sucedido? Né? É uma pergunta simples. Como é que eu estou tomando essas decisões? Eu estou conseguindo mostrar para as pessoas que trabalham comigo quais são as decisões que estão sendo tomadas? Então essas definições podem ser bastante diferentes em relação aos tipos de usuários, tá? Que a gente está levando nesses modelos. Um conceito muito importante, aí eu trago um artigo recente, agora de julho, né, falando de fairness, que é o que é justiça. Né? Então, tem um problema muito ruim de recomendação que é relacionado ao viés. Né? Então, se está todo mundo consumindo sertanejo, eu sofro disso nas plataformas de música, porque eu adoro samba, adoro funk, mas detesto sertanejo. Nada contra quem gosta. Pessoalmente, eu não gosto. Mas como são os três ritmos que estão sempre juntos, é praticamente impossível eu conseguir tocar uma playlist aleatória onde que ele não vai me botar um sertanejo lá. Mesmo eu não gostando de sertanejo. Então, eu tenho um trabalho gigantesco de fazer isso. Mas eu nunca fui recomendado, por exemplo, um bossa nova, né? Sei lá. Ou com outros ritmos que não são tão mainstream. A gente pode pegar black music, por exemplo, que não estão dentro desse modelo de recomendação. Né? Djonga, Racionais, né, que sofrem desses problemas das plataformas, então é muito mais difícil, né, de você receber. Então existem formas de você mitigar isso. E eu quero trazer isso aqui para dizer o seguinte: né, muita gente vem com a desculpa dizendo assim, porque eu não tenho como resolver isso. Na verdade, tem. Né? Uma das técnicas que você pode fazer é criar uma reordenação, métodos de paridade. Como é que eu não... Por que já que eu tenho a população, eu tenho o perfil geográfico da população em geral, por que eu não tento trazer uma recomendação que também represente esse perfil? Tá? Por exemplo. Então, é algo que é relevante e que é possível de fazer. Existem soluções técnicas para esse problema. Tá? Importante deixar claro isso. A questão da reproducibilidade, talvez a gente não tenha ideia disso, porque isso é mais comum nos ambientes corporativos. Né? Você tem um modelo de machine learning e você precisa ser capaz de treinar aquilo de novo. Cara, mas quais são os dados que eles usaram? Quais foram os parâmetros? Como é que eu garanto que aquele resultado? E spoiler, um artigo tentou replicar o modelo BERT, que hoje é o modelo mais utilizado quando se trata em recomendação, que é o modelo do Google, e ele teve muita dificuldade em reproduzir
aquele processo de treinamento do modelo. Porque não é fácil, né? A gente que trabalha com estatística sabe que existe até um caráter aleatório ali no meio do modelo que você está gerando. Então, como que você faz para reproduzir os resultados na pesquisa? Porque um princípio básico da ciência é a reprodutibilidade, né? Se eu não consigo reproduzir esses resultados, como é que eu garanto que aquele modelo continua funcionando? Então, tem vários desafios em relação a isso. Então, aqui tem uma proposta de framework que resolve, que tenta resolver isso. Então, esse artigo foi só para tentar resolver o problema do Dash, eles conseguiram, mas ainda assim teve várias etapas que eles tiveram que levar em consideração. Quando a gente trata de deep learning, né, redes neurais convolucionais e outras redes que têm muitas camadas, esse problema se torna ainda mais complexo, porque você só consegue medir a entrada e a saída, não as camadas intermediárias. Então, existem vários problemas aí em relação a isso. Tem o problema do viés, e esse viés ele é muito complicado, né? Qualquer modelo que você for fazer no Brasil, ele vai ter um problema de viés populacional, porque o Brasil é um país muito desigual. Então, se for fazer um problema para dar dinheiro para as pessoas, eu vou considerar sempre pessoas brancas, porque historicamente ela dá mais dinheiro. Se eu for pegar um modelo para dizer qual é o risco de criminalidade das pessoas, que é um caso que a gente vai tratar aqui, o modelo vai recomendar pessoas pretas como os mais criminosos, porque o sistema é racista e tem prendido os pretos desde sempre. Então, esses problemas de você ter dados desbalanceados, que são historicamente desbalanceados, também são muito complicados, né, de você tratar. E os algorítmicos também vão reforçar esses estereótipos ou preconceitos, né? Por exemplo, é algo que a gente precisa discutir. Eu trabalho muito com marketing, né, mercado publicitário. Não existe nenhuma campanha que não seja segmentada entre homens e mulheres. Até que ponto isso faz sentido? Quando eu vou fazer um anúncio para uma empresa de jogos, por exemplo, a pessoa me pede assim, eu quero que você me entregue aí os seus homens que têm mais chance de comprar o jogo. Mas por que homens? Se as mulheres são a maioria jogando videogame hoje em dia. Então, porque sempre foi assim. Não, não é porque sempre foi assim. A gente precisa refletir sobre isso. Então, viés é um problema. Para vocês terem uma ideia, até a posição dos itens recomendados, quando você faz uma lista de recomendação, o Caio vai entender disso muito mais do que eu, se você posiciona os itens de uma forma, eles vão ter uma chance melhor de serem consumidos do que de outra forma. Então, o que você está considerando nas primeiras posições? Né? Você sempre posicionou assim, então você está sempre recomendando assim. Isso significa que isso é o melhor? Então, existem muitas questões de viés. É claro, viés cognitivo, que envolve as pessoas. Né? As pessoas são difíceis. Né? Mas também existem formas de você medir esse viés. Tá? Então, já existem soluções matemáticas onde você consegue aplicar os modelos e conseguir medir esse viés. Tá? Também coisas que são muito importantes da gente saber. Diversidade, gente. Diversidade é uma coisa muito importante, tá? Hoje ficou mais fácil falar de diversidade. Quando eu comecei a falar disso, né, acho que o Caio também, nós éramos... Quantas vezes a gente não teve em times em que os únicos pretos éramos nós? Né? Acho que quase todas as vezes que eu consigo me lembrar. Assim, na área de tecnologia, isso é muito comum. Né? Então, tem coisas que você não consegue nem explicar para a pessoa, porque ela não sabe, por exemplo, que todo mundo não tem escola. Ou que eu, por exemplo, não tive física o segundo grau inteiro, porque eu estudei em escola pública, sabe? E depois fui formar em física. Essa é a loucura da vida. Né? Mas, enfim, é difícil até você ter diversidade. Tem problemas que você nem sabe que existe, porque você não tem diversidade suficiente no seu time para verificar isso. Então, existem muitas questões relativas à diversidade. Mas o que a gente tem que pensar é de diversity by design. Né? Ou seja, eu tenho que criar uma arquitetura de serviço que reforça a diversidade das escolhas. Tá? Então, o que eu estava mencionando para vocês é justamente isso. Os modelos que são baseados em música, eles vão recomendar artistas femininas muito menos. Isso quer dizer que elas são piores? Aí alguém pode argumentar assim, mas os modelos estão acertando. Veja, a gente volta ao problema do viés. A gente trata de uma sociedade injusta, machista, racista. Se eu continuar fazendo isso, eu vou só reproduzir o que os modelos já estão trazendo. Isso não pode ser suficiente. A gente tem que ir mais além. Tá? Eu acho que eu vi uma estática, não sei se alguém queria comentar alguma coisa aqui. Passei reto. Aí tem coisas mais, tá, Saulo? Sobre destaque. Né? Sim. Ainda tem isso aí, né? Que são as questões. Então, tem muitas questões da diversidade que a gente precisa. Né? Sei lá, vocês já foram recomendados, por exemplo, rap angolano? Alguém gosta de rap aí, na plateia? Não sei quem é a galera aí que gosta. Né?
Pois é, o rap angolano e o rap brasileiro é muito parecido, gente. Até o ritmo é parecido. Mas você já foi recomendado no Spotify com o rap angolano, por exemplo? Por que não? Então existem essas questões que não estão intrínsecas. Eu não estou criticando o Spotify, tá? Inclusive o estudo disso é até do próprio Spotify, né? Que está buscando diversity by design. É uma forma de você questionar. Mas isso significa que o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: se você explicitamente não buscar isso, você não vai conseguir ter resultados. Acho que é esse o ponto que eu queria trazer aqui, falando disso. Aí eu vou trazer alguns exemplos que ficaram bastante famosos, né? Esse é um caso de um sistema que foi muito documentado, né? Um sistema chamado... Esqueci o nome do sistema agora. Era um sistema que predizia, nos Estados Unidos, o risco da pessoa ser reincidente entre o crime. Né? Então, isso influenciava a decisão do juiz em relação ao que o cara ia pagar de fiança. Tá? E olha só que curioso, né? A predição falhava mais se os réus forem negros. Né? O que isso significa? Que o sistema é racista. Se você treina o sistema com dados do sistema prisional histórico, você vai ter muito mais pessoas pretas do que pessoas brancas. Isso significa que os pretos são criminosos? Não. Significa que a sociedade vem tratando eles assim historicamente. Então ele vai reproduzir esse viés que está acontecendo. Esse é um caso aqui que foi um aluno meu, né, que até o professor Paulo participou da banca. A gente estava analisando alguns problemas relacionados ao Open Banking e ele trouxe esse case que até hoje me deixa um pouco chocado. Né? Olha só que interessante. Um jovem da Zona Leste de São Paulo arrumou emprego aqui e ele não conseguia conta em lugar nenhum. Aí vocês ficam pensando, não, fintech é descolada, né? As fintechs têm modelos de crédito. Não, ele não conseguiu em nenhuma fintech, todas. Você pode botar a sua fintech preferida aqui para colocar se ele conseguiu ou não crédito, conta em banco. Ele só conseguiu abrir a conta em banco porque o chefe foi lá e mandou uma carta no banco pedindo para ele abrir a conta. Aí, olha só que interessante, né? Quando ele foi no banco questionar, ele falou, pô, eu tenho emprego, tá aqui minha carteira e tal. Falei, não, é porque você é muito jovem, você não pode ter crédito por causa disso. Aí, beleza. O que aconteceu? Ele morava na Zona Leste, Tatuapé, se não me engano, né? Ou Itaquera, um desses dois bairros, que agora não vem de cabeça. Depois ele mudou um pouco mais para o centro, né? Aqui da cidade de São Paulo. Olha só que curioso. De repente, a idade deixou de ser um problema. Magicamente, a idade deixou de ser um problema. E todos os bancos ofereceram crédito para ele. Né? Aí o Saulo até comenta, né? Todo morador de favela já usou CEP de algum parente para ter aprovado o perfil. Porque favela não tem CEP no Rio. Isso é verdade. Né? Quem mora no Rio sabe que isso acontece também. E lá é muito pior, inclusive, do que aqui em São Paulo. Né? Porque aqui existem regiões que são consideradas ricas mesmo sendo de periferia, né? Porque é uma cidade rica, a cidade de São Paulo. No Rio, esquece, tem lugar que você não vai conseguir mesmo. Né? Então, isso é um problema também. A gente volta para aquela questão: isso é justo? Né? Vamos refletir sobre isso. Bom, para finalizar, eu também presenciei nesse evento um painel que teve esses especialistas aqui, tá? Que são autoridades da área de recuperação da informação, que tratam justamente os problemas da bolha de informação. Tá? O que é a bolha de informação? É a bolha de conteúdo. Né? Você vai ficar somente consumindo o conteúdo de um determinado tipo e você vai cada vez querer mais daquele conteúdo. Né? Então a discussão que falaria assim, poxa, não tem como resolver isso, porque essas bolhas elas só reforçam o ódio, né? Os radicalismos, os extremos e tudo mais. Né? O que a gente pode fazer para resolver isso? Né? Então veja que muita gente de diferentes países, né? Inclusive da indústria também, falando sobre isso. Então eu trouxe aqui alguns pontos relevantes que vão servir. Depois a gente pode trazer esses pontos para a gente discutir no nosso painel, né? Mas alguns pontos que eles falaram lá que eu anotei que eu achei bastante relevante. Né? A controvérsia é uma fonte de desinformação. Né? Então, por exemplo, a partir do momento que você tem algo que é muito controverso para a sociedade, vamos supor assim, algo que é controverso, aborto. Né? Se você é contra o aborto e você recebe uma notícia dizendo que está provado que a vida começa com 3 meses dentro da barriga, essa notícia ela vai te inflamar, porque é um tema controverso. Então ele desperta muitas paixões. Então qualquer coisa não precisa ser muito verdade, como ela está naquela zona da controvérsia, você vai utilizar das emoções para gerar desinformação, né? Porque você quer acreditar naquilo, você não confia nessas fontes. Né?
E se isso dá dinheiro, e esse é um problema que a gente precisa tratar, por que as empresas vão mudar? Não está ruim para o Facebook. Tá? Estão ganhando cada vez mais dinheiro. Não está ruim para eles. Então por que eles vão mudar? Né? Então, é uma reflexão que precisa ser feita. Quem está publicando o quê e por quê? Né? Ou seja, quando a pessoa faz uma notícia falsa e ela publica na internet, como é que eu mostro qual era o objetivo daquela pessoa que publicou aquela notícia? Tem o problema da nacionalidade, né? Ou seja, as empresas estarem nos Estados Unidos e os Estados Unidos não ter regulação, coloca todo mundo em perigo, porque essas empresas são americanas, e a Europa está falando seriamente em nacionalizar essas tecnologias. Veja, não é a Venezuela, tá? É a Europa. Estão falando em nacionalização de tecnologia, só para usar o meme aí que as pessoas gostam. Mas isso é uma discussão muito séria, porque se eu não consigo proteger meus cidadãos, eu vou colocar a tecnologia aqui dentro. Até que ponto entra a responsabilidade das plataformas? Isso é um ponto que a gente precisa ponderar, que também se tornou muito frequente hoje em dia. Quem diz que o YouTube tem que derrubar o vídeo? Quem diz que o Twitter tem que tirar o tweet? Quem é o dono dessa autoridade para tomar essa decisão? Né? Como é que eu consigo institucionalizar isso? Porque hoje a plataforma tem uma decisão monocrática de tirar um vídeo. Então, eu não sei quem publica conteúdo de esquerda nas redes sociais, mas sofre ban direto, né, por tratar desses temas. Direto, tem pão. Né, porque publica esse tipo de conteúdo. Tá? Então, quem é que eu vou responsabilizar por isso? Como é que a gente coloca isso? Né? Ó, exatamente, isso acontece muito. Quem define o que é aceitável? Enfim. É importante a gente também dizer que as plataformas são culpadas por isso sim, tá? Porque elas entram muito nesse debate. Né? Ah, não tem muito o que eu fazer, que são as pessoas usuárias que estão publicando. Não. A plataforma é um meio de propagação da desinformação. E se ela não está fazendo isso, se ela não está impedindo isso, ela está sendo conivente. Isso já é ser parte do problema, não da solução. E por fim, só para finalizar, né, esse tema, é algo que hoje que não existia, que hoje acontece, é que você tem muito problema de ataque coordenado. Né? As pessoas entram, por exemplo, para fazer subir um vídeo no YouTube, ou porque ele ganha muito like, ele vai entrar no em alta. Então você faz um monte de gente dando like naquele vídeo para que ele entre em alta. Então as plataformas também não têm mecanismos para lidar com isso, pelo menos não que a gente conheça, tá? Ou que eles falem para a gente sobre isso. Bom, falei aí por alto, né? Aqui na Tortoise a gente tem um livro chamado Responsible Tech, tá? Playbook, que é um livro que a gente dá várias recomendações de como vocês olharem para isso. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, recomendo. Tá? Então, desculpem aí a longa introdução, mas era só para dar um tom aí da conversa. Né? O Saulo está postando aí uns detalhes interessantes que eu acho que a gente pode trazer depois. Né? Conteúdo antirracista, problemas de decisão das plataformas que afetam as pessoas individualmente. Né? Então, alguns detalhes aí interessantes. Tá? Mas era isso que eu queria dizer, gente. Passa a bola aí para o Caio, então. Muito obrigado a todos. Então, agora estou aqui, estou aí de volta. Então, obrigado a todo mundo aí. Obrigado pelo convite do Eduardo, obrigado a todo mundo de novo aí pelo convite. Estou perdendo o nosso futuro presidente falar agora, mas para vocês eu faço essa exceção, então vamos lá. Tinha que fazer essa piada, não tinha como. Então eu quero falar um pouquinho aqui, continuar um pouco nos tópicos do que o Eduardo falou. Tem até um exemplo que ele deu, que eu também dei, dois, na verdade, que a gente até tocou, mas eu vou falar de uma maneira diferente. Esse é um tópico que está em bastante discussão na área de machine learning, né? E, tópicos que eu vi em diversas das empresas que eu trabalhei, na Amazon, na Nubank, são diversas empresas onde a gente tinha essa discussão sobre AI. Então, assim, eu tenho uma experiência grande em Big Tech, já trabalhei na Book, na Amazon, na Nubank, antes de agora me tornar executivo, e são discussões que aparecem. Eu não gosto muito do termo ética, porque ética pode significar muitas coisas. Eu acabo também usando o termo justiça, que acaba sendo eu acho que indica mais o que a gente quer dizer. A gente quer um sistema de machine learning que tome decisões justas. Decisões éticas, não sei. É difícil interpretar o que você quer dizer com isso. Para mim, ter decisões justas parece uma coisa mais clara. Então, vamos lá.
Essa discussão toda é muito sumarizada e facilmente sumarizada se você pega o caso de um carro autômato e aquele caso tradicional, se ele vai ter que atropelar alguém, um bebê ou uma senhora velhinha, qual dos dois ele deve atropelar? A senhora ou o bebê? Eu acho que nesse caso é uma questão mais simples. Acho que todo mundo diria que se ele tem que atropelar alguém, ele atropelaria provavelmente a senhorinha. Mas isso complica mais se você está falando, tem um carro caro e um carro barato. Qual dos dois que eu bato? Se o carro está querendo proteger o dono, ele provavelmente bateria no carro mais barato, porque isso daria um prejuízo menor para ele. Se você tem 5 pessoas de um lado e um cachorro do outro, esse sistema é muito fácil de você modificar e chegar a questões que não são tão simples de se responderem para a gente entender o que seria justo ou não nesse caso. E isso é a questão, o que seria justo ou não. Obviamente aqui nenhum de nós trabalha na Tesla ou numa empresa assim, mas a gente enfrenta problemas do mesmo tipo em todos os nossos serviços que a gente faz utilizando machine learning. E a gente sabe que AI atualmente está em todas as partes. A gente tem AIs quando você faz decisões de crédito, quando você compra na web, decisões legais, carros automatizados, contratações, entre outras áreas que estão utilizando AI na sua parte. Cada vez mais a gente tem visto a utilização de AI em diversos sistemas e muitas vezes sem o cuidado devido que a gente vai falar, o que leva a alguns problemas que eu vou mostrar agora em diante. O que a gente quer, no final das contas, é um modelo que tome decisões justas. Então, quer dizer, que ele não prejudique um tipo de pessoa para um lado ou para o outro, dependendo de algumas características, né? E o que seria um modelo justo? Assim, é muito difícil explicar isso, mas a gente poderia começar imaginando que seria um modelo que em questões de raça, gênero, escolha política, orientação sexual, entre outras dessas escolhas pessoais, ele não vai prejudicar alguém para isso. Então, se uma pessoa só se altera em relação à raça, por exemplo, um preto e um branco, você não gostaria que seu modelo desse resultado diferente se a única coisa que altera entre eles é isso. E daí uma pessoa que conhece um pouco de machine learning poderia dizer, então é muito fácil, é só eu não usar esses dados no meu modelo e está tudo feito. Mas vamos dar uma olhada aqui num paper que o Ramon e o Vicente, conheço ambos, fizeram, onde eles criaram um modelo de crédito e foram estudar quais são os efeitos desse modelo de crédito. Então esse é um modelo proprietário, então as features eles não divulgam quais são as features, mas algumas features que são mais abertas eles deixaram. Em especial, eles deixaram o CEP3, que são os 3 primeiros dígitos do CEP, né? Quem não sabe, o CEP ele é um modelo, ele vai se restringindo, né? Então você pega por 3, você pega regiões de estado, 4 cidades, 5 ruas e assim vai indo. Então o CEP3 está pegando regiões. E aqui é um modelo que está utilizando basicamente um modelo de Sharp para poder avaliar quais são os efeitos dessas features no modelo. Então aqui ele está mostrando que ele vai pegando para cada pessoa que foi jogada naquele modelo, ele joga aqui, e quanto mais negativo aqui, maior o impacto em diminuir o resultado daquela feature, e quanto mais positivo aqui, maior o resultado que ele vai ter naquela feature, e aqui o vermelho pega o resultado da feature, né? Então aqui, se a feature é muito alta, então significa que ela baixa o resultado final do modelo no feature 8, por exemplo. Então, um alto valor dessa feature aqui vai reduzir o valor geral, então ele vai fazer mais, que ele vai diminuir a probabilidade daquela pessoa conseguir o crédito. Em especial, aqui a gente pode olhar que uma feature importante é o CEP3. Então, você vai ter ali quais a região que está tentando avaliar que aquela pessoa faz, e ela tem um bom efeito na sua distribuição do SHAP. Então, significa que o seu CEP3 ele vai ser um bom indicador que vai alterar a probabilidade do modelo dar ou não o crédito para aquela pessoa. Entre outras coisas, a idade também e tal, mas vamos focar no CEP3 aqui. E aqui então aqui agora eu peguei, não fui eu, né, mas eles pegaram, o Ramon e o Renato, pegaram e espalharam o resultado daquele modelo de previsão em relação
à região que ele está no CEP3. Então, aqui na esquerda, você tem que quanto mais roxinho, é mais alta a probabilidade de você dar crédito, e quanto mais amarelo, menor a probabilidade de você dar crédito. O Saulo falou ali, o modelo realmente ele não dá muito crédito para pessoas que são do Nordeste, do Norte, e dá muito crédito para o Sul e Sudeste. Só que... Nossa, Caio, isso é... Nossa, o coração até dá uma acelerada olhando mas isso. Agora você vai se assustar, Eduardo. Esse no gráfico da direita, que é quase igual, vocês estão percebendo que é quase igual. Esse foi o mesmo gráfico que foi feito, mas em vez de se utilizar o CEP3, eles utilizaram qual que era a porcentagem da população naquela região que era negra. Então, o CEP3, ao ser calculado, ele estava encodando qual que era a porcentagem da população negra indiretamente. E ele estava indiretamente aprendendo qual que era a distribuição de população negra naquela região. Então, eu posso atingir... Esses dois gráficos têm uma correlação de 82%, 83%. Então, você consegue... A gente pode discutir se correlação é a melhor coisa para utilizar, mas... por fins de talk, vamos assumir que seja isso. Então, o CEP, indiretamente, ele estava codificando qual era a porcentagem de população negra. Então, você pode ver que se você trocasse o CEP3 pela porcentagem de população negra, você ia obter o mesmo modelo de resultado de crédito, basicamente, porque era a questão que ele está aprendendo sobre isso. Ou seja, esse aí é o famoso racismo institucional. Isso a gente está matematicamente definido. Isso, exatamente. Então a gente está vendo aqui que ele aprendeu tudo sobre isso. Então isso mostra que a situação é muito mais complicada. Observe que em nenhum momento desse modelo se utilizou qualquer resultado de que era de raça, orientação sexual, idade, nada disso foi utilizado. Idade foi utilizado, desculpa. Raça, orientação sexual, gênero, nada disso foi utilizado. E mesmo assim o modelo aprendeu a identificar essas coisas de outra maneira. Então, a ideia que não só usar essas informações privilegiadas é errada, porque as features carregam informação por trás que vão levar o seu modelo a também ser não justo, mesmo que você não coloque essas features lá. Isso é um problema, porque você não sabe diretamente o que você vai ter que fazer. A gente pode até discutir um pouco mais para frente o que a gente vai ter, o que a gente pode fazer em relação a isso. Eu não coloquei nessa apresentação porque eu deixei mais para discussão. Então, basicamente, não existe uma definição única do que é um modelo justo. O modelo justo, você tem diversas definições na literatura que vão desde uma muito simples, como não utiliza features privilegiadas, até definições muito complexas que tentam se avaliar a mudança de uma pessoa, qual seria o resultado se você alterasse uma feature que fosse privilegiada indiretamente e tal. Existem várias definições muito complexas ali para matematicamente você definir o que seria um modelo justo. E isso não existe. Então, é um trabalho que ainda a gente depende muito da interação humana para poder se definir. E pessoas como o Paulo que vão nos ajudar a entender, a gente está fazendo uma coisa que é injusta ou não. Então, assim, uma definição que permite que o trabalho seja feito é essa que eu falei, que se eu pegar uma mudança de uma informação privilegiada pessoal, ela não deve levar alterações no resultado do modelo. Então, quer dizer, se eu pegar uma pessoa de uma região e só alterar essa característica, ela não deveria alterar o meu resultado, mas você tem que levar um monte de correlações e causalidades ali para levar isso em conta. Isso pega. E aqui eu tinha trazido também o mesmo resultado que o Eduardo tinha falado, que basicamente é esse... Eu vou falar só de novo, só para poder deixar claro. Esse aqui foi um modelo que tentava calcular qual que era a probabilidade de uma pessoa reincidir num crime lá nos Estados Unidos. Era da North Point, o sistema. E daí eles olharam o seguinte: as pessoas que o sistema classificou como alto risco, mas não fizeram crime depois, se elas eram brancas, elas eram 23%. Se
reofenderam, se elas foram classificadas como baixo risco e fizeram um problema de novo, era 47%. Em compensação, o sistema tinha muito mais a probabilidade de classificar um preto como alto risco, mas esse preto ele tinha menos do que... Ele tinha o quê? O dobro. Ele é 2 vezes mais classificado, mas a maior parte deles não reofenderam, não fizeram crime de novo. E, novamente, a mesma coisa acontece. O modelo tinha o hábito de não classificar muitos negros como baixo risco, e desses que eles colocou, realmente poucos ofenderam. Então, o modelo naturalmente estava dando um preconceito, entre aspas, para os brancos. Ele considerava que, por uma pessoa ser preta, unicamente por alguma característica que ela tinha, não necessariamente a cor da pele, mas nome. Nos Estados Unidos, nome é um grande identificador de raça, lugar que a pessoa mora, educação, diversos fatores. O sistema acabava identificando uma pessoa com maior probabilidade de ser preta como maior possibilidade de fazer um crime posteriormente, mesmo que elas não fizessem. Então, esse é o tipo de coisa. A gente falou de crédito, que é um exemplo, mas aqui no sistema legal como pega. E eu queria terminar com essa frase aqui, só para a gente poder falar, que é muito importante. E caramba, tem um erro aqui, eu escrevi metade em inglês. Desculpa aí, gente. Mas que é importante, assim, que todos os dados incluem o viés. Na decisão, na coleta, na escolha do experimentador, não existem dados neutros, e forçar essa ideia que existem dados neutros é um dos grandes erros na área de dados ou tecnologia. Porque é isso que acontece. A gente vê as pessoas falando, eu tenho dados para isso. Todo dado é enviesado. Todo dado existe uma escolha do experimentador. Todo dado existe uma escolha que foi feita por trás. E não entender isso te leva a tomar decisões que são enviesadas, que são injustas. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar. Agora eu passo minha palavra aqui pro Paulo. Que honra, né? Para vocês como eu aqui estão batendo palmas com as mãos e com os pés. Agradeço muito aí o convite, né, para poder estar aqui junto com o Eduardo e com o Caio. Primeiro, fazer eco aqui ao que o Eduardo ressaltou, né, que somos 3 pessoas negras aqui, né, abordando esse assunto, e ressaltar que isso não é um padrão, né, não é uma coisa comum, não é uma coisa normal, obviamente não porque faltem pessoas capacitadas, mas porque normalmente não é o que a gente vê nos eventos, né? Só curiosidade, Paulo, como que é o ramo do direito, hein? Eu ia falar que um campo que pessoalmente me incomodou e me fez, inclusive, agregar, como se eu tivesse pouca coisa para fazer, né? Me fez agregar mais uma preocupação na minha vida e academicamente e ativisticamente passar a tratar da questão do racismo, foi perceber que durante a pandemia, os eventos que eram divulgados no WhatsApp, né? Então, as chamadas para live, videoconferência, eventos online que eu recebia, independentemente do assunto jurídico, sempre era de, quando não uma exclusividade, mas uma maioria de homens brancos. Esse era o padrão. O campo das mulheres, de alguma forma, se equilibrou, tem alguma área, mas ainda assim não é um padrão. Quando chega março, tem muita mulher. Quando chega novembro, agora vai ter um monte de evento com gente preta, né, por conta do mês da consciência, mas não é o padrão. E aí, se a gente tivesse uma inteligência artificial que fosse montar, né, eventos de sucesso, né, a gente está agora concorrendo aqui com são outros 10 painéis, eu acho, nesse mesmo horário aqui, desse conjunto, né, de eventos, dessa programação enorme aqui da Semana Acadêmica da Escola Politécnica. E então quero também agradecer a todo mundo que está assistindo aqui em específico essa nossa fala, para imaginar, né, se a gente fosse fazer uma mesa de sucesso e uma IA fosse analisar, precisaria de muito exercício, de muita dedicação de energia para que o funcionamento dessa IA não trouxesse um evento concentrador, né, e excludente de pessoas que estão fora do padrão, né? Então, um histórico de práticas excludentes seria repetido a partir da análise de qual o comportamento do público, onde tem mais audiência, onde tem mais atenção, onde dá mais sucesso. E aí, quero me apresentar, né? Sou o Paulo Renat,
Sou, enfim, servidor público federal, professor universitário, pesquisador, ativista. Sou doutorando agora em Direito, Estado e Constituição na Universidade de Brasília, onde também sou mestre, me graduei. E lá, né, o Eduardo chamou a atenção aí, entre 2009 e 2010, eu tive cedido ao Ministério da Justiça e trabalhei na elaboração do Marco Civil da Internet, né, num momento ali bem específico da nossa, né, um esforço democrático de fazer uma lei que tratasse dos temas. Foi quando conheci pessoalmente o Marco Gomes e enfim. Mas eu sou um cara do direito. O meu conhecimento minha alma mater, né? Meus dotes acadêmicos são jurídicos, mas desde muito tempo eu percebo, né, a importância de a gente olhar criticamente para essas regras, em especial para aspectos que não eram justos antes, mas que a tecnologia vem mostrar, vem agudizar, vem deixar mais claro, mais evidente essa injustiça. E o Caio colocou a dúvida, né? A questão de justiça ou uma questão de ética, né? Acho que cabem as duas perguntas, né? E a preocupação ética está mais em a gente colocar que é a questão da intenção, né? De, independentemente do resultado do que eu fiz, eu estava preocupado com o resultado do que eu ia fazer, ou eu simplesmente fui lá e fiz para ser mais eficiente, para buscar ser mais neutro, para buscar ter mais dinheiro, ou eu estava preocupado eticamente em fazer com que mais pessoas negras, mais mulheres, mais pobres tivessem acesso àquelas oportunidades. E acho que essa é a questão. Acabei de aprender aqui o conceito de CHAP, né? Já vou ter que ir falar com a galera do Instituto de Pesquisa, falar, gente, tem um negócio aqui que tem 10 anos que foi inventado e que está se aplicando inteligência artificial para a gente ter algum tipo de explicabilidade aqui, para acabar com essa história de caixa preta. Aprendi com o Caio Gomes ao vivo. Mas dá para a gente fazer essa discussão, né, de um comportamento ético e buscar a ética olhando para o nosso comportamento um resultado que possa ou não ser justo. A gente pode discutir o que é justo, o que não é justo, né? Enfim. E eu queria puxar desse histórico, né, que a gente teve um dos motores para o Marco Civil da Internet poder ser aprovado foi em 2013, quando o Edward Snowden, né, já vai quase 10 anos, Caio Eduardo, pensa, ano que vem faz 10 anos das denúncias do Edward Snowden, e vale lembrar que a preocupação do Snowden era a seguinte: cidadãos estadunidenses estavam sendo espionados sem mandato pelo governo dos Estados Unidos. Ele estava preocupado com o mundo, né? Ele fugiu para a China, depois foi para a Rússia, tentava ir para a Coreia, né? Tentou vir para o Equador, mas a preocupação dele era, enfim, não ser perseguido pelo governo dos Estados Unidos, né? Ele buscou refúgio e está na Rússia desde então. Mas a preocupação dele, o que fez ele falar, não, agora ultrapassaram seus limites, foi perceber que o governo dos Estados Unidos não estava respeitando a Constituição em relação aos direitos dos cidadãos estadunidenses. Esse era o mote dele, né? Era uma preocupação do norte global, lá, entre eles mesmos, né? Ele buscou ajuda para dizer, olha, presidente do Brasil, você também está sendo espionado. Chanceler da Alemanha, você também é objeto de um monitoramento que não é contra países, né, que estão planejando coisas erradas para o mundo. É espionagem comercial, de interesse próprio dos Estados Unidos, que está avançando também sobre vocês. Mas o problema dele, central, era a questão dos Estados Unidos. Muitas vezes, né, a gente tem visto, né, o candidato está lá conversando com o... a gente está em concorrência aqui ainda. Tem mais de 1 milhão de pessoas lá assistindo. Esse grupo de pessoas seletas está aqui nos assistindo ao vivo. Mas a gente vê muito, né, uma cultura brasileira que replica muito a ideia da liberdade de expressão estadunidense, né? Aquela ideia do pode falar o que você quiser, não tem nenhum problema. E, na verdade, a gente tem um arcabouço brasileiro que é diferente em termos de direito, né? A nossa abordagem jurídica, há muito tempo, é diferente. Na nossa Constituição Federal de 1988, o que você tem é uma ideia de liberdade com responsabilidade. Então, você é livre para falar o que você quiser, no sentido de que você não precisa pedir autorização.
não tem muito tempo no Brasil. Para você falar o que você ia falar, você precisava pedir autorização. Você ia gravar uma música, ia publicar, você tinha que levar o disco até o órgão público que ia dizer se podia publicar ou não. Né? Você ia publicar um livro, publicar um jornal, né? E aí chegou um momento que o jornal escolheu publicar notícia, receita de bolo, para não deixar em branco o espaço da notícia que foi cortada. Desde 88 isso não é mais assim, então a gente não tem censura prévia. Então você é livre para publicar notícia, publicar manchete, etc. Mas nossa, o horóscopo, né, era um coringa ali. Mas o negócio se você publica o que você quiser, no Brasil você responde também, né? Se você violar o direito de alguém. E aqui também no Brasil a gente tem uma diferença, né? A ideia de que os direitos humanos, eles não são só uma exigência do indivíduo contra o Estado, né? Essa é a origem da questão dos direitos fundamentais, mas eles também se exigem entre os particulares, entre as pessoas, entre as empresas e as pessoas. Né? Então, aqui no Brasil, para a gente assim, é muito razoável a gente entender que não faz sentido a gente ter um clube em que sejam proibidas pessoas pretas ou pessoas, né, esse tipo de exclusão, ele é um racismo, ele é ilícito e o governo ele vai proteger as pessoas contra esse tipo de realidade. Nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos isso é possível, porque nos Estados Unidos você não tem essa ideia, né, o conceito jurídico é o da aplicabilidade horizontal dos direitos humanos, né, a eficácia horizontal, a ideia de que ele vale entre as pessoas, entre os iguais. Ele vale entre o poder público e as pessoas, não entre os indivíduos exatamente com a mesma força, até porque, e aí para parar de falar dos Estados Unidos, porque lá a gente tem uma federação diferente. Né? Muitas das questões jurídicas são resolvidas num debate entre direito federal e direito estadual. Por exemplo, agora na questão do aborto, ela foi modificada com o entendimento técnico de que a questão do aborto não está prevista na Constituição, então a União não pode impor o direito ao aborto aos estados. Cada estado decide o que quiser. Na prática, isso significa que as mulheres não têm garantido o direito ao aborto nos Estados Unidos, então cada estado vai conceder esse direito ou não, e aí muitos estados não vão dar esse direito. Mas o argumento técnico foi: esse não é um assunto federal, esse é um assunto estadual. Aqui no Brasil, a gente tem uma história, e dentro dessa história, né, o Eduardo falou um pouco aí do direito penal lá, mas a nossa história legislativa é muito marcada por direito penal. Se alguma coisa está errada, vamos prever como um tipo penal, vamos prender quem está fazendo errado. Essa é a lógica para tudo no Brasil ainda hoje. E também em relação à tecnologia, né, essa foi uma abordagem, né, durante muito tempo. E aí, enfim, não quero me estender muito, mas vale puxar aí da nossa história escravocrata e quanto o direito penal foi utilizado para manter a população negra no seu lugar de exclusão. Mas, enfim, quando a gente começou a falar de tecnologia no Brasil, em 91 já tinha uma lei prevendo o mau uso dos computadores, gente. Em 91 nem tinha computador pessoal, as empresas mal tinham computador, né? Você tinha um terminal de um mainframe gigantesco instalado nas empresas. E essa lógica veio para os computadores, para a internet, e vários projetos de lei foram sendo propostos, até que o Eduardo falou aí, né, do projeto de lei Azeredo, que falava assim, para a gente garantir que as pessoas vão poder responder criminalmente pelo que elas fizerem na internet, você vai ter que se cadastrar para usar qualquer serviço na internet. Isso foi muito criticado. E aí o Azeredo mudou a proposta, então o senador falou, não, então vamos fazer assim, se o Eduardo vai usar a rede que o Caio Gomes está oferecendo, o Caio Gomes tem que monitorar o que o Eduardo está fazendo, e se o Caio verificar uma ilegalidade, o Caio tem que avisar o policial Paulo Renan para ele ir lá prender o Eduardo. Por quê? Se o Caio não puder dizer quem era que fez o crime que o Eduardo fez, o Caio vai preso. Se o policial chegar para o Caio e falar: quem que fez esse crime aqui na sua rede de conexão? O Caio fala: não sei, então você vai preso. Então você ia ter um técnico do administrador do sistema que ia ficar responsável por responder objetivamente, né, independentemente de culpa, ia responder penalmente. Contra isso, né, houve uma mobilização social muito intensa. Você está falando, eu estou ficando com raiva de novo, desculpa. Vai subir no nervoso. Contra isso,
Olha, Alexandre, contra isso, então, é que foi proposto o Marco Civil da Internet, né? Numa outra vertente de falar, não, gente, vamos segurar um pouco o direito penal, vamos garantir os direitos das pessoas. E aí tem toda uma história da elaboração do Marco Civil, da sua aprovação, etc. Ele tem um caráter de constituição, porque ele foi feito por um debate muito aberto de muitas pessoas, mesmo quem não eram os especialistas, numa ideia de a gente, de forma cidadã, permitir que todas as pessoas dessem a sua opinião e fossem consideradas. Ainda que as opiniões não fossem todas acolhidas, elas foram todas consideradas. E, além desse aspecto da formação da norma, uma questão importante do Marco Civil da Internet, que diz lá objetivos, fundamentos, direitos da regulação da internet no Brasil, ele é uma norma de começo, ele é uma norma de partida, né? Ele é um sistema operacional, para usar a metáfora tecnológica, no jargão jurídico a gente fala que ele é a Constituição. Ele é a Constituição da internet no Brasil porque ele precisa de normas auxiliares. Assim como a Constituição precisa de Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Consumidor e etc., o Marco Civil da Internet, né, como norma de base para uma base tecnológica, para o direito entender a tecnologia, para o direito poder falar em neutralidade de rede, poder falar entender que a internet é uma rede mundial, o Marco Civil da Internet depende também de outras regras. Né? Então, uma regra que vai falar de comércio eletrônico, uma que vai falar de proteção de dados pessoais, que é a LGPD, regras que vão tratar dos aspectos específicos da tecnologia do ponto de vista jurídico. Hoje, né, a gente tem vários debates abertos nessa temática, né? São vários os campos que precisam de mais normas, que estão dependendo. O Eduardo falou, por exemplo, da questão da neutralidade de rede. A gente tem, né, a questão de você ter o WhatsApp de graça, né? Isso, de certa forma, não está expresso no Marco Civil. Mas aqui, né, a gente não tem regras estaduais. A ideia seriam normas específicas temáticas. Né? Você vai ter normas estaduais para alguns tributos, para alguns impostos. Você tem algumas matérias que são de competência legislativa, né, dos estados. Mas, no geral, no Brasil, o padrão são regras federais, né, regras que valem para o Brasil inteiro. E o que a gente tem hoje? Uma comissão que o Senado Federal, né, os senadores eleitos, montaram uma comissão de especialistas para resolver um projeto de lei muito ruim que foi aprovado na Câmara dos Deputados, né, em 2020, ainda na pandemia, gente. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou lá uma regra para estabelecer princípios, regras, diretrizes, fundamentos para o desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial no Brasil. Gente, o texto é uma tragédia. Né? Ele demonstra que ele não sabe de economia, não sabe de direito, não sabe de política, não sabe de sociologia, não sabe de filosofia, né? E, obviamente, não sabe de tecnologia. Né? Ele trata como inteligência artificial sem saber o que é inteligência, o que é artificial. É um texto, assim, horrível. Mas ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados, né? Por conta da ideia de, nossa, o Brasil precisa ter uma regra, porque a Europa já tem regra. Enfim, aí no Senado teve uma mobilização e o Senado freou, montou uma comissão de especialistas para resolver esse problema, né, de pressa de votação na Câmara. E essa comissão tem lá 18 especialistas, presidida por um ministro de um Supremo Tribunal de Justiça e outras pessoas, né, que elaboraram um plano de trabalho. Detalhe, são 18 pessoas, nenhuma delas é preta. Né, parece que eles fizeram por meio de uma IA. Né? Conseguiram juntar 18 pessoas e nenhuma delas é preta. A gente tem nomes importantes no Brasil, né, de pessoas negras que tratam das questões de inteligência artificial. Né? Que pelo menos tem 2 pessoas que podiam ter pelo menos ser convidadas, não estou nem falando de mim. Mas, enfim, aí a comissão formou um grupo de trabalho, fez várias audiências, ouviu 60 pessoas, dessas 60 pessoas, 25% eram negras, pelo menos, já é uma melhora, ainda é pouco, mas é uma melhora. Tem mulheres, a gente tem mulheres, quase metade da comissão são mulheres. Por quê? Parênteses. Porque as mulheres estão mobilizadas de forma organizada já há algumas décadas. A internet tem servido muito para as mulheres, né, se encontrarem, vocalizarem seus debates, mas ainda tem questões, né, misturadas. Então, quando a gente passa para a mulher negra, aí já está piorando. Mas voltando. Né, aí eu fiz até uma brincadeira, né, de que, assim,
a gente tem a ameaça desse projeto que veio da Câmara, né? Brincando de Star Wars aqui. Então, o episódio 1 foi a ameaça da Câmara. O episódio 2 foi o ataque das cópias, porque veio, né, um monte de texto piorado assim desse projeto de lei da Câmara. Aí a gente veio com o episódio 3, né, a Sejúbia do Senado, né, a Comissão de Justiça para dar um subsídio lá para a IA no Senado. Né? Esse episódio 3 veio a comissão. Aí veio um pouco de esperança, que é o capítulo 4, que é quando juntou essa galera para falar. Só que provavelmente vai ter um contra-ataque, gente, porque depois desse projeto, depois dessa participação social toda, vai ter processo legislativo formal ainda. O Senado do ano que vem não vai ser bonitinho. Então, assim, a gente vai ter comissões temáticas de senadores que vão analisar, né? Vai ter a relatoria, alguém vai, enfim, tentar satisfazer interesses não exatamente republicanos. Então, vale a pena a gente ficar muito atento, porque esse processo, né, de regulação da inteligência artificial vai voltar às atenções. Agora está parado, eleição é o tema mais importante, ninguém está falando de inteligência artificial, mas fiquem atentos que vai haver o retorno da IA. Esse tema vai voltar à pauta das questões tecnológicas. Bom, com essa historinha, né, quero registrar aqui, eu estive lá, fui um dos 60, né, das pessoas convidadas, participei de um painel que chamava Inteligência Artificial e Regulação, Fundamentos e Princípios. Né, participei ao lado de pessoas também igualmente interessantes, e como Caio Gomes e Eduardo, não estou me colocando no mesmo patamar, mas o ponto é o seguinte, né, é importante o Brasil buscar fazer essa regulação, né, porque é uma área pujante, uma área que está, enfim, mas quando a gente fala de regulação, a gente precisa priorizar uso consciente, né, um futuro melhor para as pessoas, promoção de direitos humanos, né, e bem-estar. Então, assim, é importante ir com calma. E o que a gente viu na Câmara foi uma abordagem apressada, que ignorou as demandas que pessoas de várias áreas da tecnologia já estão colocando no mundo inteiro, não é só no Brasil. Né? O texto desconsidera normas do próprio Brasil. Né? A gente tem uma estratégia brasileira de inteligência artificial, o texto aprovado na Câmara não está nem aí para ele, e o Brasil está querendo entrar numa organização internacional de desenvolvimento econômico, né? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, já devem ter ouvido falar também. A OCDE tem lá normas falando, olha, vamos tratar de inteligência artificial, tem que ter esse cuidado. A norma aprovada na Câmara dos Deputados não tratou de nada disso. Né? Tem que ter, enfim, uma série de exigências para uma colaboração. Né? E aí o Senado abriu essa porta e assim, 5 pontos que eu levei para lá. Primeiro, faltou gente no debate. Então eu já passo a encomenda para vocês. Se engajem no debate institucional. Busquem entender, né? Dá um Google aí, Comissão de Juristas de Inteligência Artificial, vai saber um pouco mais. Segundo, baixo grau de normatividade do texto aprovado pela Câmara. O texto da Câmara, gente, basicamente não regula nada. Ele diz assim, as regras precisam ser feitas. A inteligência artificial precisa ser desenvolvida com cuidado, mas não diz quais são os cuidados. É uma regra uma norma que não diz o que é certo e o que é errado. Ela diz. Só para a galera que não manja desse processo, assim, isso é uma estratégia de jogar para o decreto, né? Assim, quando você faz uma lei que não regulamenta, você está dando para o executivo o poder de fazer isso. E aí é mais perigoso ainda. Né? E você dá também segurança para as empresas fazerem o que elas quiserem. Porque na medida em que você não estabeleceu limites, tudo que a empresa fizer está dentro do limite, então está válido. Então, o Caio estabeleceu aqui para a gente um exemplo prático, né, de uma abordagem lá de um score de crédito que se mostra estruturalmente racista, ainda que não evidentemente racista, mas estruturalmente ele permite, né, essa abordagem. Se você não tem regra dizendo deliberadamente não pode ser racista, fala assim, tem que ser ético, isso não é suficiente. O cara pode falar, pô, eu tentei ser ético, e tá ok. Né? Então a gente tem que dar um conteúdo para essa ética. E aí tem lá princípios e fundamentos, né, que se mostram, na verdade, fracos. Né? O texto é abstrato, o texto é omisso, ele não dá peso
para os princípios. Então, especificamente, eu ressaltei, né, a questão da falta de um compromisso com o antirracismo. Pelo seguinte, se a gente vive numa sociedade que é racista, a nossa sociedade é racista. É só você olhar as pessoas que estão nas chefias das empresas, nas chefias do governo, né, na sociedade, né, e assim, os dois candidatos que a gente tem concorrendo, as pessoas que foram eleitas para o Senado, para a Câmara, a grande maioria é de pessoas não pretas. Isso é um resultado de um racismo. Se nada for feito contra isso, o padrão é a repetição do racismo. A gente só vai ter, dando encaminhando já para um fechamento, a gente só vai ter uma inteligência artificial ética se, por exemplo, ela for compromissada em ser deliberadamente antirracista. Senão ela vai reproduzir o racismo. Então, pode até ser que a tecnologia falhe, não consiga, né, que ela não tenha êxito em ser antirracista. Mas se ela não tentar, eu tenho certeza de que ela não vai ser antirracista, eu tenho certeza de que ela vai ser racista. Então você precisa, para isso, de um regime de responsabilização consistente, né, que diga, né, que imponha a assunção de prazos, né? E aí tem lá assim, tem que mitigar vieses. Não é mitigar vieses, o compromisso tem que ser de enfrentar os vieses, de eliminar os vieses. Vai conseguir? Nunca vai conseguir. Sempre vai ter vieses. Mas se o objetivo, se a exigência é só mitigar o viés, se o viés é 100% e eu reduzo ele para 99%, está mitigado. Eu tenho que ter um compromisso de eliminação. Por mais que eu não consiga eliminar, se eu reduzo de 100% para 20%, aí eu tenho um compromisso. Mas se eu reduzir de 100% para 99%, eu não fiz nada. Eu estou muito longe do meu compromisso. Tem que ter uma postura responsável de assunção. E aí, né, para isso a gente tem que ter métodos de fiscalização e análise de impacto. A gente tem que ter normas técnicas, né, para o CAI chegar para a gente e falar, olha, essa redução de 100% para 60% é o que dá, está ok, está de acordo com o razoável. Tem que ter uma abordagem interdisciplinar, não é só a galera do direito falando, não, tá bom. Não, a gente tem que ter, sim, como o Eduardo falou, uma abertura por decreto, para portaria, para normas regulamentares, para uma dinâmica, né, do ecossistema de inteligência artificial, de tecnologias, em que se possa debater as pessoas especialistas e definir o que é a técnica para aquele momento adequada e o que está muito aquém. Com certeza, vocês vão ter padrões de tecnologia hoje que atendem aos requisitos de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, porque é barato, dá resultado o suficiente para enganar quem é leigo e falar, está aqui uma inteligência artificial neutra, uma inteligência artificial justa, uma inteligência artificial, agora eu vou vender para os estados no Brasil câmeras de reconhecimento facial que vão reduzir a criminalidade. O que está acontecendo? 11 estados no Brasil já compraram máquinas e softwares de análise de imagem. Aí qual que é o problema? Rio de Janeiro, tá lá a lista das pessoas. Aí pega a fulana lá, leva ela para a delegacia, até descobrir que a pessoa que supostamente, né, teria sido reconhecida já estava presa, tinha mais de ano. Tinha mais de ano que a pessoa estava presa. Mas não tem um procedimento adequado para riscar o nome das pessoas da lista. E aí a opção era, ou tem essa lista desatualizada, ou não tem lista. Isso não é uma questão de inteligência artificial, gente. Isso é uma regra, né, ética diante de uma realidade limitada de implementação da inteligência artificial. Eu tenho um insumo, esse insumo é inadequado. E aí? Eu aplico o insumo inadequado ou eu não aplico? Diante do gasto, da realidade política, não, mantém essa lista aí. E aí você tem vários casos, no Brasil e em vários países, de pessoas presas, de pessoas que ficam sem crédito, de pessoas que têm negado serviço de saúde
porque o sistema fala assim, olha, se eu for manter essa pessoa aqui, eu vou gastar tanto. E a chance de ela sobreviver é 80%. Essa outra pessoa aqui, se eu for manter ela, eu vou gastar o dobro e a chance dela é a metade. Então eu vou botar meu dinheiro naquela outra pessoa. Com dados enviesados, com dados que não condizem à realidade, com dados que reforçam, por exemplo, o racismo estrutural na subnotificação de casos e etc. Então, a gente tem esse cenário, né, que existe hoje, gente, quando a gente fala de inteligência artificial, né, nas bolhas de conteúdo que a gente acessa. A gente tem sistemas de acesso à informação que facilitam as coisas para a gente, mas não na intenção de melhorar o nosso acesso à informação, mas facilitam para a gente continuar consumindo, para a gente continuar vendo TikTok, Instagram, YouTube, todas as redes sociais querem a nossa atenção. Os livros querem a nossa atenção, as revistas querem, o outdoor quer a nossa atenção. Todos estão buscando. O que a gente precisa é ter a reflexão, ter a percepção de que estamos sendo manipulados o tempo inteiro para que a nossa atenção seja capturada. Cada vez de forma mais sofisticada, para que a gente nem saiba quais são os nossos ganchos que estão sendo puxados para a gente ter aquela ou outra atenção. Por isso, a exigência de que haja uma postura ética. Não sou poliana, não tenho nenhuma ilusão pelega de achar que a gente, com uma regra, vai impedir as coisas ruins de acontecerem. O que precisa, o que o direito pode oferecer é uma regra que permita uma responsabilização para que não haja espaço para uma grande empresa, para um governante, para um legislador, dizer, eu não sabia que isso era errado. Essa é que é a questão. O direito tem que dar o parâmetro e falar, isso é certo e isso é errado. Isso não vai impedir as coisas erradas de acontecerem, mas vai permitir que a gente as reconheça diante da evidência que vai se colocar. Elas vão continuar acontecendo, mas vai ser uma briga em que a gente vai ter uma arma a mais e não uma arma a menos. Gente, é isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Agora vamos para os debates. Todo mundo respirando agora, né? Bateu a bad na galera. Depois da conversa. Bom, vamos abrir, antes da gente puxar alguns temas aqui, vamos abrir para perguntas do público, né? O chat está aí bem movimentado. Pessoal, se alguém quiser perguntar, pode levantar a mão ou abrir a câmera ou abrir o microfone, falar direto. Fica à vontade. Acho que alguém tentou abrir e falhou aí, que começou e não foi para frente. Fui eu. Como eu postei aqui no chat, em 2017, eu fui consultor das inteligências integradas do Estado do Rio de Janeiro e falei sobre essa deficiência nos softwares de reconhecimento faciais, falei sobre a questão da física, da luz, da superfície com pigmento escuro, refletir menos a luz. Então, era uma questão de ótica, de posicionamento. Você tem duas dimensões. Como que uma pessoa de perfil vai ter features suficientes para poder ser reconhecida? Enfim, falei sobre essa questão toda e falei sobre a necessidade do investimento em câmeras com detecção de profundidade, porque só assim a gente ia mitigar um pouco essa questão do enviesamento por falta de features da ponta, né? Porque o que eu vi? Os caras queriam um milagre. Era um cara que foi cadastrado quando ele era da FEBEM, em 1999, numa foto 3x4. Eles queriam retirar features daquela foto 3x4 de um adolescente de 19 anos, de 18 anos, né? Assim que o cara fez aniversário de 18 anos preso, né? Que é o padrão, né? Entrou para o sistema no primeiro dia de aniversário de 18 anos. Com aquela imagem, eles querem reconhecer o cara com 29, depois de 40 cicatrizes no rosto, e a foto desbotada, porque foi parar num porão igual da Polícia Civil do centro da cidade, da Praça Mauá, que infiltra tudo. Ou seja, desbotada, rasgada. E eu me pergunto, mudou alguma coisa desde 2017, pelo que vocês estão acompanhando? Porque eu saí, eu desisti, né? Era Braga Neto, estava sob o auspício da intervenção federal. Quem se lembra, foi um caos, uma época de trevas tecnológicas aqui no Rio de Janeiro. E eu me perguntei o que aconteceu depois disso. Eu vi um monte de pessoas pretas sendo presas pelo
software da Oi, né, para verificação de cadastro na van da Polícia Civil, 1 hora de fila para verificar que você não é o bandido que o sistema disse que você é. Bandido no termo deles, tá, gente? Eu não estou pegando aqui a palavra deles, como eles descrevem, né? Então, eu me pergunto se isso mudou hoje, né? Porque era um delírio ridículo, com 300 por 300 de resolução, e eles estão querendo fazer milagre. Eu me pergunto, isso está melhor hoje, 2022? Não. Assim, a gente tem tido algum diálogo, né, com algumas autoridades, mas assim, o cenário político não é um cenário de promoção de direitos humanos, muito menos para quem está sendo suspeito de ter cometido crime, né? Não é esse, né? A lógica parece que mudou, mas ainda é a do tiro na cabecinha, né? Ainda é esse o padrão. E a gente tem, o que tem melhorado, não no cenário, mas do ponto de vista político, normativo, a gente tem algumas mobilizações que têm levantado o problema. Então, a gente tem algumas campanhas, né, que vão estabelecer que, olha, gente, isso aí é um problema, não pode continuar assim, não, e isso não vai dar certo. Então, você já tem organizações contra essa situação. Tem uma campanha, né, que chama Tire o Meu Rosto da Sua Mira, que vai, enfim, vocalizar isso, e tem outras, tá? Essa não é a única campanha, não. Mas a gente tem tido também, nos estados, hoje, sem uma regra federal, os estados têm estado livres para regulamentar a contratação desses serviços, porque tem sido entendido como administração da justiça. As polícias são estaduais. Polícia Militar é de cada estado. Tem sido entendido como uma matéria regulada pelas forças de segurança estadual. O que precisaria? Ter uma regra federal falando, olha, essa matéria de reconhecimento facial tem que ser regulada de forma nacional, não pode ser regulada de forma estadual. Hoje em dia, o que tem sido feito, né? E você sabe bem. Então, a gente tem serviços contratados, e aí você, eticamente, vai falar, olha, essa foto 3x4, né, não é CSI que eu consigo dar um giro e dar um zoom e envelhecer a imagem, né, e pegar o Caio Gomes lá do começo do Nerdcast e encontrar o Caio Gomes hoje com uma barba aí de 1 palmo. Né? Não dá. Coloca a barba, tira a barba, põe óculos, põe um fone. Não dá. Mas o empresário diz que dá. O empresário que quer vender a tecnologia, ele fala que dá, ele fala que o grau de erro vai ser baixo, ele fala que o grau de erro vai ser tolerável. E é isso. E aí a compra é feita, é implementada. E depois, para você, o policial militar, ele está constrangido lá na ponta, porque a IA falou para ele, é esse cara aqui. Qual a autoridade do policial de falar, não vou pegar você, eu estou vendo que não é você da foto, mas a IA diz que é. No mínimo, o policial tem que pegar a pessoa e conduzir até a delegacia, para lá na delegacia alguém registrar que não é. E ele não tem esse poder diante da IA. Então, o cenário hoje a gente tem tido algumas mobilizações e projetos de lei para reduzir essa ampliação total do reconhecimento facial aplicado no Brasil. Mas isso, gente, é uma das questões de inteligência artificial. É uma, né, na segurança pública. A gente tem inteligência artificial sendo aplicada no conteúdo que a gente recebe do Netflix, né, inteligência artificial no que a gente vê nas redes sociais, no que as pessoas leem ou não leem em termos de desinformação. Então, o buraco é muito mais embaixo. Nesse aspecto da segurança pública, começa a aparecer uma resistência. Quer completar, Caio, alguma coisa em relação a isso? Não, eu só queria, não tão relacionado à parte da segurança pública em si, mas a questão que a gente tem que entender é que é aquilo que o Paulo falou, o ganho para o empresário de não seguir um sistema justo é muito grande, é muito fácil.
Você vai fazer isso, você não vai seguir nada e você vai vender para o seu cliente e você vai ganhar um dinheiro de maneira muito mais fácil. Então, não, assim, eu não acredito que existe uma maneira uma maneira, digamos, liberal, onde isso se resolveria de maneira simples, onde o mercado se autorregularia e as empresas passariam a tratar das questões de justiça ética, de AI, de maneira natural. Isso precisa vir de uma regulação governamental que vai ajudar a gente a trabalhar essas questões. Você nunca vai imaginar que o Facebook vai diminuir a velocidade de desenvolvimento dele para poder testar quais são, se uma variável está influenciando uma questão de gênero ou raça. Nunca você vai imaginar que o Facebook vai diminuir a velocidade dele, a não ser que ele seja obrigado a fazer isso, porque é a única maneira que a gente vai fazer. Então, não existe outra maneira, a não ser que a gente tenha aqui uma intervenção realmente governamental da justiça para poder trabalhar nisso. Não existe como a gente ter um sistema que as empresas se autorregulem como algumas pessoas acreditam que é possível. E uma coisa importante que a gente tem tido atualmente são empresas internacionais que estão sofrendo pressão em outros países. Então, isso é algo, né, de que a gente pode se beneficiar. Então, empresas como a Microsoft, a Amazon, a Apple, todas elas, em alguma instância, frearam, reduziram, ou no caso da IBM, se não me engano, declararam que vão parar de pesquisar, desenvolver e vender tecnologias de reconhecimento facial baseado em inteligência artificial por conta das questões do racismo que foram verificadas lá nos Estados Unidos, né, na época do George Floyd e etc. Então, a gente tem alguns movimentos, mas que internacionalmente acabam repercutindo aqui. Mas as grandes empresas não estão nessa área, mas as pequenas empresas locais e internacionais continuam atuando à margem ou até para além das questões de legalidade. Então, é um cenário muito complexo, né? E acho uma questão importante aí, Caio, vou até anotar aqui, né, de perguntar para um liberal o que ele acha. Me explica aí, como é que o mercado vai regular a inteligência artificial na segurança pública? Né? Que dinâmica é essa, né? Que o governo, depois de 10 anos prendendo errado as pessoas, vai falar: esse produto não é bom, vou testar outro, né? Para ver se agora, depois na quinta tentativa, depois de 50 anos, ele muda, né? E compra um sistema bom pela mão invisível do mercado. Isso. Não, é uma questão muito, muito complexa que a mão do mercado não vai ser capaz de regular isso. Então, assim, a gente precisa, de novo, de uma regulamentação governamental, estatal, que olhe para a população e resolva trabalhar isso. Porque a IBM, por exemplo, a IBM parou de vender sistemas de reconhecimento artificial de faces. Outra empresa imediatamente tomou o lugar dela. E a IBM parou de ganhar aquilo. Então, no ponto de vista, para ela foi pior do maneira do seu bottom line, né, do seu ganho, ter feito isso do que ter continuado, e outra empresa tomou o seu lugar. Se essa outra empresa agora sai do mercado, outra empresa vai tomar. Existe o ganho para não ser ético ali, não ser justo. Boa, gente. Bom, eu só vou complementar rapidinho, né? Bom, assim, isso já entra mais na minha seara. Tem uma forma de impedir as empresas de fazer isso, que é você ter a fiscalização do contrato, né? Quando o empresário diz assim, a inteligência artificial não funciona, se você tem do outro lado um funcionário público capacitado, que conhece o problema e que tem autonomia, né? E que é muito raro, a gente sabe, principalmente quando vai para estados e municípios, onde a pressão é muito maior, né? E ele diz assim, olha, não funciona, você não consegue me provar isso, eu não vou contratar a sua empresa, né? Então, isso é possível. Mas, por exemplo, essa foi a perseguição que eu sofri no próprio governo Bolsonaro, né? Eu saí do governo por causa disso, por dar parecer de técnico contrário a empresas no governo, né? Fui perseguido por isso. Imagina como não acontece no município. A situação é muito pior. Então, tecnicamente até existe, mas é muito difícil da gente ver isso na prática. Surgindo aqui algumas perguntas, eu acho que vou primeiro perguntar para o Caio, depois eu vou perguntar para o Paulo para ele completar, né? Como que a gente consegue medir se o modelo está sendo racista, por exemplo?
Essa é uma questão. Assim, se eu soubesse, eu já teria publicado um paper em relação a isso. Assim, você vai ter que. Daí que a questão é complexa. A resposta para isso, como eu falei, não existe uma definição especificamente formal. Você pode testar se ele está funcionando para alguma variável ou não, mas isso é um dos testes que você vai fazer para ver se isso funciona. No final das contas, é um trabalho de diversas mãos, de compreensão do sistema que você está fazendo, de compreensão legal, de compreensão filosófica do que você vem, para poder validar isso. Eu posso dar um exemplo muito idiota, muito simples, que foi aquele caso daquela máquina de lavar a mão, que a gente enfia a mão no banheiro e sai água lá, né? Sai papel, tal, ar, que teve uma máquina lá que os caras criaram a máquina e ela não funcionava com pessoas pretas, porque os caras não se deram o trabalho de testar com uma pessoa preta. Então isso veio que se eles tivessem um time diverso, e provavelmente isso teria sido testado. Se eles tivessem uma pessoa especialista em questões éticas, essa pessoa ia ter validado se isso funcionava ali ou não. Então é um problema que assim não existe, infelizmente ainda não existe uma solução que você fale assim, é isso. Você tem que entender o sistema e você vai ter que estudar caso a caso e validar com diversas hipóteses para validar. No caso do crédito, por exemplo. Então, você quer que as variáveis privilegiadas não sejam encodadas no seu sistema. Então, você vai ter que fazer vários testes para ver se ela está tendo uma correlação ou não. Você vai ter que substituir diversas. Então, existe um conhecimento do sistema e um esforço da empresa em andar mais devagar. Essa é a coisa importante. Para poder validar isso, você precisa trocar a velocidade no desenvolvimento por mais tempo de experimentação, mais tempo de validações, mais tempos de conversa, para que isso aconteça. E a maior parte das empresas não está disposta a isso. Excelente, cara. Aí eu já vou fazer 2 perguntas em uma para você, tá, Paulo? Eu costumo dizer que qualquer uso... fala aí. Pode falar. Tem um exemplo para a gente saber, né? Que teve um teste ano passado, eu acho, no Twitter, né? Que era o crop da imagem, né? Em que você tinha... na época das videoconferências, um professor percebeu, né? O cara era no Zoom. Aí, quando ele ia ligar o fundo, a imagem dele não era reconhecida. E o colega dele, que era branco, tinha a cara reconhecida. Então, o cara falou assim, pô, o Zoom está sendo racista. Né? Quando eu ligo o fundo, ele não reconhece o meu rosto, reconhece o rosto do meu colega, que é branco. Quando ele foi postar a imagem dele no Twitter, a imagem dele com fundo e com fundo virtual, o Twitter fez um crop errado e não pegou o rosto dele no fundo normal. Então ele foi denunciar no Twitter que o Zoom estava sendo racista e falou, o Twitter está sendo racista também? E aí, na questão do Twitter, várias pessoas entraram junto e fizeram testes também. Aqui no Brasil a gente tem o Tarcísio Silva, que é uma sumidade na questão de questões de raça e tecnologia. O Tarcísio, ele colaborou com as pessoas que fizeram os exames, né, de colocar assim, olha, fizeram qual que era a ideia do Twitter, né? Você tem a linha do tempo, a timeline que é assim. Aí se você tem uma imagem mais horizontal do que isso, ela não cabe. Então o Twitter cortava para o que ele entendia como sendo a parte mais importante da imagem. E o que se percebeu foi que se você tinha o Obama de terno e um cara branco de terno, e o cara branco. Se você tinha uma pessoa desconhecida preta e uma pessoa desconhecida branca, e a pessoa desconhecida branca. E então foram sendo feitas várias comparações de imagens e se chegou à constatação de que as pessoas pretas eram preteridas, eram discriminadas em relação às pessoas brancas, elas eram preferidas. O Twitter se sensibilizou depois de muita reclamação e ofereceu um hackathon para as pessoas descobrirem como que o algoritmo de crop do Twitter estava chegando ao resultado racista. Não se conseguiu descobrir qual que era o mecanismo que gerava esse resultado. O que o Twitter teve que fazer? Parou de usar a inteligência, esse algoritmo. Então, assim, identificou-se que havia uma postura racista. Não se identificou como o racismo estava acontecendo. Né? O Twitter tentou. O Twitter não é uma empresa multimilionária com muito dinheiro assim.
né? Isso é importante dizer. O Twitter é conhecido, é grande, mas ele não tem todos os recursos do mundo, em especial para um recurso tão pontual. Mas ele investiu algum dinheiro e não deu certo. Então, a pergunta que você faz é como? Então, assim, eu consigo dizer que está sendo racista, mas o funcionamento específico tecnológico ainda é uma dificuldade. Isso a gente até mostrei aqui alguns papers, né, que estão explorando esse papel. Depois posso deixar aqui para vocês darem uma lida. Tá? Aí, Paulo, quero emendar isso aqui. Vou te fazer duas perguntas em uma, tá? Que envolvem um pouco o que a gente está discutindo. Eu costumo dizer que o uso do Instagram, apesar de ser permitido para maiores de 13 anos, o menor de idade não pode abrir mão de seus direitos. Né? Nem o pai, se for menor de 14 anos, tem questões de estatuto da criança e do adolescente e tal. Primeiro, como é que você entende a questão da validação legal dos termos de uso das plataformas, né? E como você consegue utilizar esses termos de uso para fazer denúncias relacionadas a decisões de modelo, por exemplo? No caso do racismo que a gente estava mencionando. As regras das plataformas, né, entram numa outra seara aí, né, que é da responsabilização dos intermediários, né? A gente tem, para quem quiser acompanhar, um projeto de lei 2630, né, de 2020, chamado PL das Fake News. Ele tinha uma questão de responsabilidade das plataformas e transparência. E a verdade é que a gente não tem, Eduardo, uma transparência adequada para as plataformas, e isso, de novo, também não é só no Brasil. O que se verifica, né? Várias redes sociais aplicam as suas regras, seja para retirar uma postagem, para afastar um perfil, ou para manter um perfil, para não retirar uma postagem, sem um detalhamento de como que ela chegou naquela resposta. Com essa falta de transparência, você não consegue questionar. E se você não tem uma explicação escrita, as empresas não fazem isso sem querer. Como elas não dão um arrazoado escrito, você não consegue questionar o fundamento da decisão. Então, elas são deliberadamente opacas, né? A gente tem uma grande luta aí no mundo inteiro para cobrar delas mais transparência, para a gente poder até questionar. E isso vai existir não só, né, em qualquer eventualidade ilícita em relação ao conteúdo que a gente acessa, ou a retirada do perfil, a remoção do perfil. A gente pode falar até, né, de tecnologia de gestão de tráfego de dados. Né? Você falou lá da neutralidade de rede. Eu não consigo hoje, a não ser que eu mesmo faça um teste tecnológico, dizer que a Claro está prejudicando a qualidade da minha Netflix na hora tal. Né? A Claro não é transparente no resultado da qualidade da minha rede nesse tipo de serviço, ou horário e etc. Então, falta ainda, né, uma exigência de que as empresas deem para a gente esse tipo de dado de forma mais transparente, para que a gente possa fazer esse tipo de cobrança. Mas é isso, é um problema generalizado. Inteligência artificial entra nessa questão e a regra diminuía a exigência de a regra aprovada na Câmara diminui a exigência de prestação de contas, né? É um absurdo. Assim. Esse é um dos... Situação ruim. Caio, essa aqui acho que você pode responder um pouquinho. Eu posso complementar depois. Ó. O Davis pergunta se a gente acredita que um meio paralelo à regulamentação de Estado seria utilizar bibliotecas, plataformas open source com recomendação de testes e boas práticas para análise de viés. Então, pode ser que isso poderia ajudar. Você tem uma biblioteca aberta e com recomendações. Só que isso volta àquilo que eu falei antes. Se você colocar um dado enviesado no treinamento do seu modelo, você vai ter um modelo enviesado no final das contas. É aquela coisa que eu sempre falo quando eu dou aula, que é o garbage in, garbage out. Então, se você põe lixo dentro do seu modelo, ele vai te resultar lixo. Não importa o que você vai fazer. Então, é um problema muito mais complexo, que não é só a parte de AI, de criação do modelo, mas da qualidade dos dados que você está pegando, se esses dados são enviesados ou não, da forma que essa coleta foi feita, da maneira que ela foi pensada. Então, vou te dar um exemplo bastante simples. Você poderia fazer um modelo que classifica a probabilidade de uma pessoa separada pela polícia.
esse modelo pode ser completamente bem construído, você pode pegar os dados, você sabe que os dados estão limpos e tal, e tal, e tal. Só que o processo de coleta desses dados, que é a polícia parando pessoas, é um processo não justo por definição. Então, os dados vão carregar esse viés para frente em toda a sua forma. Então, não é tão simples como você ter só um modelo. O modelo ajudaria a você ter um teste, mas não validaria se você está pensando naquele problema no final. E aqui, de novo, a gente está falando de um problema que a gente, aqui no caso do Eduardo, do Paulo e eu, com 3 homens negros, a gente pensa nisso porque a gente passa na nossa pele. Mas nenhum de nós é PCD. Um problema que um PCD passa, eu não tenho ideia. E como é que a gente vai validar isso? De novo, se você não tiver pessoas, especialistas, time diverso, isso não vai funcionar. E tem problemas que a gente nem imagina ainda que possam levar a algum tipo de enviesamento que a gente não pensa, no final das contas. Escola que a pessoa estudou, pública, particular, tudo isso. Então é um sistema muito complexo para imaginar que somente a troca somente controlar a parte do modelo funcionaria. Isso aí, David. Só para complementar também, que assim, existem técnicas para você medir viés. E não é tão difícil assim. Eu até trouxe rapidamente na minha apresentação. Se você tem uma amostra da população, você consegue medir qual é a distribuição da população e qual é a distribuição das recomendações para aquela população. Então, se você tem uma diferença muito grande, não é possível que toda a população vai gostar somente de carne ou somente de frango. Normalmente você espera uma distribuição próxima ao tamanho da população. A questão é, por que eles iam fazer isso? Qual é a motivação, né, que você quer ter para fazer isso? Sem motivação, a gente volta no problema inicial, né? As empresas são movidas por dinheiro. Se não dá dinheiro, o que ela vai fazer? Acaba com esse problema. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta aí? De voz? Ou quer abrir o microfone e fazer algum comentário? Fica à vontade. Oi, posso falar? Tá me ouvindo? Pode, estamos te ouvindo. Fica à vontade. Não é bem uma pergunta, mas é mais um comentário mesmo, pra gente pensar, né? Primeiramente, agradecer pela apresentação de vocês três, foi muito bom. É um assunto que eu gosto muito. Inclusive, eu acabei escrevendo umas 2 semanas atrás no Medium, aquele site que dá para qualquer um escrever texto, né? Eu escrevi sobre o assunto que eu gosto bastante. E eu acabei lendo muito sobre, inclusive tem um livro do Julian Assange, que é Cypherpunks, o nome. Ele fala sobre essa questão dos direitos humanos na internet, né? E ele tem uma sacada, assim, muito boa, que é meio que um mote dele, assim, que é transparência para eles e privacidade para nós, né? No caso, e aí que eu queria chegar, eu acho que o que mais garantiria o exercício da democracia para nós cidadãos, nessa época da informática, da TI, seria realmente transparência. Acho que é a palavra-chave. Transparência não só por parte das empresas, na questão de como elas estão rodando os algoritmos nos sites e tal, como distribuem conteúdo, mas também transparência no desenvolvimento, no caso da IA, né? Que a gente tem esses casos aí, se eu não me engano, eu não lembro se o nome era Opaque Box, que é tipo algoritmos Opaque Box, que é um negócio que meio que não é possível saber como o algoritmo chegou àquele resultado, sabe? Então seria muito interessante que essas caixas pretas fossem quebradas, para que a população e os técnicos pudessem analisar como o algoritmo chegou naquela conclusão, né? Isso seria muito mais fácil, por exemplo, no exemplo que o Paulo deu do Twitter, né? Se todo o processo fosse mapeado, reconhecido, claro, demoraria mais tempo, mas seria muito mais fácil de detectar o erro e explicar por que o algoritmo ali foi racista, a IA foi racista, sabe? Então, eu acho que transparência é o aspecto principal, sabe? E eu acho que é isso que eu queria comentar. Não, e principalmente, só para poder complementar o que você falou, principalmente em questões públicas. Uma coisa que a gente pode até discutir, e isso é uma discussão que talvez exija um aspecto mais político, tal, é o que uma empresa privada já deveria ser obrigada ou não, mas com certeza um sistema do governo que faz a decisão
de classificação, se uma pessoa vai ser presa ou não, de tamanho de pena, como nos Estados Unidos acontece os robôs para mensuração de pena, ou mesmo de identificação facial, se é público, deveria ser aberto para qualquer pessoa poder validar treinamento de imagens, para poder validar qual que é os vieses do modelo. Isso deveria ser uma coisa aberta e tratada de todo mundo de uma maneira que qualquer pessoa pudesse validar, porque é a única maneira que a gente vai ter certeza. Mas o que acontece hoje em dia é que muitos desses sistemas são privados e a gente não sabe quais são as condições que foram testadas para poder validar como ele faz o reconhecimento facial, quais features ele está usando. Nada disso a gente sabe. Isso deveria ser aberto. Boa. Isso me lembra o famoso projeto Software Público Brasileiro, né? Que tinha saudoso projeto, né? Que eu dediquei grande parte da minha vida a ele. Mas era um princípio parecido com isso, né? Se você pagou, você tem direitos. Transparência, tudo isso é importante, né? Voltando aqui no saudosismo. Um excelente comentário, Pedro. Muito bom mesmo. Mais alguém aqui quer fazer algum comentário, gente? O Pedro aí, que eu pesquisei direito aqui, é da história, né? Tem aí um tema bom, Pedro, a história do software livre aqui no Brasil, né? Ah, isso. Já achou ali o texto. E aí, cara, aí em Porto Alegre a gente teve, né, o FISLI, que é a história desse Fórum Internacional de Software Livre passou muita coisa mais do que software livre, mas porque era essa grande plataforma, né, a demanda por transparência, né, faz parte do software, da liberdade que a gente vai ter de mexer nos códigos, né, e a verdade é que hoje em dia, assim, diminuiu essa briga por transparência no código e isso ajuda na opacidade, né, das instâncias de inteligência artificial. Se você não está demandando essa contratação, né, então o Estado vai fazer a compra, né, para dialogar com a expertise do Eduardo, o Estado vai fazer a compra no sistema desse de inteligência artificial para reconhecimento facial, com certeza não está tendo exigência de auditabilidade do código, né, de transferência tecnológica. Né? É aquela coisa, o Estado está comprando um sistema que, se ele funcionasse, ele funciona hoje, funciona amanhã, em 2024, quando ele parar de funcionar e a empresa tiver sido comprada e tiver mudado de linguagem, o Estado vai ficar encalhado com aquele sistema, porque ele não exigiu que pudesse ter acesso para aprimorar o que precisasse ser aprimorado, ele não investiu em gente que fosse capaz de melhorar aquele software, você vai ficar preso com uma tecnologia que vai se fossilizando a olhos vistos. Né? E isso é uma demanda transversal também que afeta aqui a questão da inteligência artificial. Né? Exatamente. É o software público, né? Voltei aqui às minhas origens, né? Onde tudo começou. Um dia a gente conta essa história. Não é o tema hoje, mas tá chegando 15 anos do software público esse ano. Hein? Que coisa. Estamos ficando velho, é isso. Estamos indo aí para os últimos 10 minutos. Acho que a gente pode abrir para mais uma pergunta e depois aí as considerações finais de cada um. Quem vai ser o felizardo de fazer a última pergunta? O último comentário, né? Fica à vontade. Bom, Davis fez um grande texto aí, Davis, não vai dar para ler agora. Depois a gente dá uma olhada no textão. Falando sobre conscientização, né, desenvolvedores, como a gente deveria alertar sobre o tema. Né? É que nem quando eu falo sobre licença de software. Eu me sinto da mesma forma quando eu falo sobre esse tema. Todo mundo olha para minha cara assim, licença? Tipo, o que tem a ver, né? Nada a ver. É um aspecto fundamental da vida do desenvolvedor. A ética ela deveria ser tá na vida das pessoas que trabalham, né? Esse tipo de análise. Mas é um trabalho muito longo que começa com vocês que estão aqui ouvindo a gente até 10 horas da noite. Né? Começa com vocês. Bom, vamos abrir aí para considerações finais, então, os últimos comentários. Não sei, alguém quer começar aí? Pode falar, deu para ouvir. Este é mais, talvez, idealista, talvez.
em um sentido de que as pessoas, eu acho que às vezes não se interessam por como suas decisões afetam a sociedade onde vivem. E isso seja por um tema político, já seja por um tema de leyes, direitos, informações, e isso é algo que para mim é bastante preocupante, não um pouco preocupante. Então, por más que haya un trabajo de intentar tener eso parte de las empresas, la población puede ser, voy a aceitar. Es tan fácil colocar un botón y no leer o que dice el aplicativo, simplemente aceitar, aceitar, aceitar. Y decir, no importa, la información que obtengo no vale nada, yo no soy importante, ¿sí? Mas depois, para que vão usar isso? Como vão usar isso? Como isso te afeta? Às vezes também que não conseguem fazer uma linha, talvez, e conexão entre todos esses eventos, ¿sí? De que se gera uma espécie de bola de neve, às vezes, ¿sí? Por simplesmente aceitar, ou não escutar, ou ignorar, e somente después, cuando llega a consecuencias, mucho más tarde, cuando tal vez ustedes mencionaron acerca de ese no, ¿sí? De ese no que reciben cuando estás buscando empleo a veces, o ese no que reciben de crédito, porque a veces cuando colocamos, ya está esa información, estamos otorgando esa información para otras personas, ¿sí? Para que con esa información usen de una forma que no tiene necesariamente, como ustedes falaron, una o justicia o ética asociada al uso de esa información. Entonces, mas comienza desde el fato de privacidad, por ejemplo, desde el fato de otorgar esa información. Entonces, sé que no tenemos una respuesta, mas al mismo tiempo yo solo quería compartir eso, que a veces yo era... hay muita gente que vai querer de alguma forma educar, compartilhar e fazer, mas também vejo que isso deveria ser desde incluso na escola, ¿se entiende? Não sei, é como siento que há muita deseducação ou desinformação. Eu diria que é desinformação de várias coisas de como nos afetam, porque dessa forma há alguém que ganha. Se não é conveniente uma sociedade informada, sim? Porque é muito mais fácil de tomar vantagem e tomar decisões por essa sociedade desinformada. Então, não sei, isso me põe a vezes meio triste, mas queria compartilhar isso com você. Acabamos com a noite da Vivi, gente. O Rômulo vai falar ainda? Deixa eu iniciar minhas considerações finais e já acender um pouco de esperança aqui, né? Uma das organizações das quais eu faço parte, né? E eu sou diretor nessa organização. Inclusive, eu passei a ser diretor na vaga de um outro nome muito importante também, o Pablo Nunes, que é um pesquisador também muito importante dessa área de segurança pública e reconhecimento facial, né, morador do Rio de Janeiro, um cara fantástico. Essa organização chama Aqualtune Lab, né? Aqualtune, né, para ressaltar aqui o nosso racismo estrutural, é um nome, né, de acho que a avó do Zumbi, né? Ou, enfim, aponta-se ela como a avó do Zumbi dos Palmares. É um nome importante que a gente não conhece porque não faz parte da nossa educação histórica, né? Conhecer esse tipo de nome, né? A gente vai conhecer muito personagens. Mas o Aqualtune Lab, obrigado, Eduardo, o Aqualtune se dispõe a racializar essas questões, né? E esse é um dos aspectos em que a gente pode olhar para essas bolhas de conhecimento, de dar uma olhada no Instagram, clica aí agora na barra de busca, né? Busca qualquer coisa, vê das imagens que são oferecidas para você, quantas tem pessoas negras, né? Então, é o tipo de resultado, de decisões que são tomadas por a gente, sem que a gente saiba
que elas estão sendo tomadas, né? Sem que a gente saiba, não, sem que a gente perceba a todo momento que elas estão sendo tomadas. Se a gente para pensar, a gente sabe. E aí, dialogando com essas duas últimas respostas, a questão é, eu acho importante que os programadores tenham preocupações éticas, acho necessário. Acho necessário que os indivíduos, os consumidores, os usuários também tenham esse tipo de preocupação, mas tem um limite do que a decisão individual consegue fazer. Porque o fato de eu eventualmente me isolar do Facebook porque eu não concordo com a Meta, ou parar de usar o WhatsApp porque eu não concordo com as políticas do WhatsApp, ou, enfim, qualquer que seja a rede social, um efeito de rede vai ser muito irrelevante à minha decisão individual. Se eu for um programador que não quero ser antiético, eles vão contratar outra pessoa, né? Se eu for uma IBM que não quer ter um comportamento antiético, os estados vão contratar outras empresas. Então, precisa mesmo de uma organização coletiva, né? E aí, parte da questão da proteção de dados pessoais hoje no Brasil envolve mudança de lei, envolve atualização de sistemas, mas envolve também uma mudança de cultura. E aí eu acho que é importante a gente ter esse tipo de evento, né, para marcar essa significação social, porque, assim, Caio Gomes com certeza vai se lembrar, Eduardo com certeza, de quando a gente ia pegar fita de videocassete nas locadoras e tinha que preencher um cadastro gigantesco para poder ter conta na locadora. Você botava tudo da sua vida numa página assim, para quê? Onde foi parar esse formulário que você preencheu lá há 25 anos da Blockbuster? Cadê esse formulário? Foi vendido para as americanas? O que foi feito disso lá? Se perguntasse o nome do cachorro para ter desconto em filme de bicho, a gente dava o nome da mãe do cachorro, né? Isso está mudando. A gente ainda vai na farmácia comprar um remédio mais delicado, etc., ainda perguntam o CPF. Mas a gente já para e pensa assim, opa, será que eu quero dar meu CPF? Né? Tem um incômodo. A gente ainda não tem condições de falar, não vou dar meu CPF, exijo esse desconto, ou não vou dar meu CPF, a ponto de as farmácias terem parado de pedir o CPF. A gente ainda não chegou nesse ponto. Mas a cultura começa a mudar, né? Eu acho que essa é uma luz no fim do túnel, que eu espero que não seja um trem vindo na nossa direção, né? Acho que a gente pode esperar que a gente consiga vislumbrar uma claridade se avizinhando e que a gente vai conseguir, de alguma maneira, construir uma mudança, né? E acho que a gente está nesse caminho. Existem muitas organizações, muitos pesquisadores que estão nessa área, né? A gente está num momento muito triste da nossa história política também. A gente tem uma luz no fim do túnel, eu acho que vai melhorar tudo de imediato. A gente pode começar a reconstruir esse caminho em direção a mais democracia, a mais transparência, né? A mais preservação e proteção dos nossos interesses e, né, de aspectos mais éticos. É isso, gente. Agradeço muito aí a atenção de todo mundo, essa oportunidade. Com certeza que é um dia histórico também poder, né, falar aqui junto com o Caio, né? Estou me sentindo aqui num episódio de podcast, eu sempre, né, ficava respondendo para ninguém, agora pude aqui ter reações visuais. Eu sou o único não podcaster nessa mesa aqui. Caio, quer dar umas palavras aí para a galera, para encerrar? Eu acho que é importante a gente dizer que é um tema importante. É um tema que ainda não é tão discutido aqui no Brasil. Eu vi algumas pessoas do Serasa discutindo, algumas pessoas, quando eu estava lá no Nubank, discutindo. A gente tem a Lina da Hora, que é o nome mais forte na área, né? Ela tem atingido aí muitas áreas governamentais e não governamentais para falar disso, mas ainda é uma coisa que não se fala muito, não se pensa muito nas consequências disso. Então, assim, eu recomendo que as pessoas estudem sobre o tema, leiam para entender. A gente tem passado aí, até é difícil falar de decisões governamentais no dia que a Câmara aprova fiscalização de pesquisa de intenção de voto. Então, é difícil a gente poder falar do área científica quando a gente tem representantes que não entendem nada do que está acontecendo. Então, a gente precisa de mais pessoas estudando, mais pessoas discutindo, mais eventos como esse, e que as pessoas entendam realmente aquilo que a gente discutiu. Assim, não é porque algo roda por AI que isso é infalível.
provavelmente é muito mais falível do que se fosse tomada uma decisão humana. Então, a gente é importante para poder pensar sobre isso. E aquilo que o Paulo falou, de novo, eu assino embaixo. Não é uma decisão que uma empresa vai tomar para ser ética. Não é assim que funciona. Porque o incentivo é muito grande para não ser. Então, se uma empresa deixa de ser, outra empresa vai tomar o lugar dela rapidamente. Então, isso é muito complicado. Acho que precisa, sim, de um pensamento coletivo, social, para poder realmente trabalhar nessas questões. E para terminar, eu queria só recomendar um livro para quem se interessa um pouquinho nessa área, que é um livro que é free, então você pode entrar no site das autoras e baixar, que se chama Data Feminism. É muito bom esse livro, e ela discute várias das coisas que a gente falou sobre coletas de dados, sobre o que é enviesado, e sobre como as questões sociais influenciam muito em tudo que a gente está fazendo com AI aqui. A gente precisa de times mais interdisciplinares para poder pensar nessas questões em todos os lugares. Obrigado, Caio. Acho que achei aí o livro, o link do livro. É esse aí. É esse aí. Boa. Show. Então, quero agradecer aí ao Caio e ao Paulo, né? A todos que se sentiram tocados, gente. Eu já faço ativismo há muitos anos, né? Eu sou acostumado a ser sempre o chato da festa. Comecei no movimento escolar com 14 anos, né? Aquela pessoa que lia termos. Então, esse sentimento que vocês estão sentindo é o primeiro passo da mudança. O próximo passo é parar apenas de reclamar e entender que se a gente não se mexer, nada vai mudar, né? A gente precisa sim se mexer. E antigamente existia uma diferença, que as discussões aconteciam em grupos fechados lá em Brasília, né? Até por isso a gente conhece também, que eu sou de Brasília, o Paulo também. A gente estava lá acompanhando as discussões. Com o aumento da importância da internet no espaço de discussão social, as oportunidades de vocês aumentam. Então, se você quiser saber assim, olha, como que eu começo a ajudar, procura o seu deputado, procura o seu senador e enche o saco dele perguntando se ele não vai se posicionar sobre esse tema. E se ele não se posicionar, na próxima eleição você vota em outro que se posicione. Porque é assim que a gente muda as coisas de fato. Acho que o ativismo é muito importante. E é isso. João, muito obrigado aí pela organização do evento. Quer dizer alguma coisa aí para a galera? Pessoal, só tenho, na verdade, agradecer imensamente pela troca que aconteceu aqui. Eu quero muito agradecer ao Caio, ao Paulo e à tia Eduardo. Eu sei que as agendas são muito difíceis de conciliar. E é um prazer enorme poder receber vocês aqui. Pessoal, obrigado pelas perguntas, obrigado por tudo, assim, eu não falei nada porque eu acho que é um assunto que eu quero muito aprender ainda, que eu tenho muito a aprender e eu vim muito aberto para ouvir, sabe? Então, mas eu quero agradecer do fundo do meu coração a presença de todos e que eu espero que esse evento tenha sido tão bom para mim quanto foi para vocês. Obrigado, Paulo, pela esperança no fim do túnel. É super importante para mim. E é isso, gente. É só muito obrigado pela presença essa noite e sucesso para todo mundo. Valeu, gente. Um abraço aí para todos, bom descanso. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau.